Fala, Gui, beleza? Fala, Paulo, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Então agora tá valendo. E aqui eu quero começar dizendo pro pessoal que isso aqui é um projeto que eu tinha na gaveta há muito tempo, de ter um piloto de um podcast. E um cara que me inspirou bastante foi o Tim Ferriss, nos Estados Unidos. A gente conhece que ele tem um podcast bem popular, né? Inclusive foi eleito o melhor do iTunes por alguns anos consecutivos. E qual que é a pegada dele? É você fazer um bate-papo mais prolongado com as pessoas, até por isso eu peguei também o formato de áudio. Eu, pessoalmente, sou um cara que não tenho muita paciência para ficar na frente do computador assistindo vídeo, mas se eu tenho um bate-papo legal assim, coloco para ouvir no fone quando eu vou correr, quando eu vou caminhar, arrumar a casa, estiver fazendo outra coisa, aí para mim, olha, é show de bola e por isso que eu acabei pegando esse formato de áudio inspirado também no Tim Ferriss, né? Muito bom, cara. Eu conheço o podcast dele também, sou bastante fã dele. E é um novo formato, né, que tá se consolidando cada dia, né, cara? E eu acho muito bom também. Traz um conteúdo útil e num tempo que você pode, né, disponibilizar esse período para aprender, para escutar um bate-papo e sempre tira lições boas, né, disso. Muito bom mesmo. Com certeza, imagina quanto tempo a gente gasta no trânsito, gasta em tantas outras coisas aí que a gente pode aproveitar, fazer o nosso dia ter mais que 24 horas aí, usando dentro da mesma hora duas coisas, né? Você se deslocar ao trabalho e ainda tá aprendendo alguma coisa útil. E o bacana do podcast em áudio, que eu sempre achei, é como se fosse um rádio, mas sem ter aquela pressão, aquela limitação do tempo, né? Que no rádio é tudo muito cronometrado, tem o break comercial, tem um monte de coisa. E aqui a gente pode relaxar, bater um papo de verdade, assim, aprofundar, tirar vários insights, e a proposta do podcast é bem essa. Então, para quem vai conhecer agora, para quem vai acompanhar os próximos episódios, então esse aqui é o podcast O Verdadeiro Sucesso, que é baseado no título do meu livro, e a proposta dele é oferecer insights, dicas, ferramentas, criar um mastermind, assim, para todos aqueles que querem se desenvolver, crescer na carreira, crescer na vida e explorar o melhor de si. E hoje, com o meu projeto piloto, eu tenho a felicidade aqui de chamar o meu amigo, o Gui Zanoni, para um tema bem pertinente que eu acho que vai atrair muitas pessoas, que é insatisfação profissional e mudanças na carreira. Então, eu trouxe o Gui já por vários motivos, né? Primeiro porque ele é um cara muito chegado em inovação, mas também porque ele é um cara muito inquieto, né? Teve algumas mudanças na carreira de profissão, já trabalhou em multinacional, já trabalhou, quer dizer, em grandes corporações, já foi empreendedor, já foi consultor. E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, Gui, com que você contando um pouquinho de quem você é e de como que foi a sua trajetória, para o pessoal te conhecer também. Legal, Paulo. É verdade, cara. Eu acho que tem tudo a ver comigo esse tópico, né? Insatisfação profissional. Eu sou realmente um cara inquieto nesse sentido e já passei por grandes empresas. Minhas escolas, basicamente, são duas empresas aqui de Curitiba, né? Somos de Curitiba, então comecei trabalhando no HSBC, no banco que tem base em Londres e na China, em Xangai. Era muito forte aqui no Brasil até pouco tempo antes de 2015, por aí. Então eu trabalhei lá por 8 anos, foi uma experiência incrível. Eu entrei como estagiário em 2006, fiquei até 2012, 2013, se eu não me engano. E ali eu tive muitos aprendizados, assim. Primeiro, trabalhar numa grande empresa de verdade, né, com processos estruturados, com equipes específicas para cada necessidade ou cada sistema, né, e tudo mais. Então, foi minha grande escola. Eu digo que sempre foi minha grande escola, e uma coisa muito legal que eu carrego até hoje são grandes amizades que eu trago de lá. Muitos amigos até hoje. A gente se encontra, a gente tem grupo de WhatsApp, enfim, e eu carrego de lá, desde daquele tempo, sabe. Aham, Porque o banco em si, assim, todo banco ele tem um modelo de gestão muito engessado, entre aspas, né. aham, Não tem muito espaço para criatividade ali. uhum, E isso é uma coisa que acaba, pra nós que somos, um pouco inquietos, acaba limitando, mas ao mesmo tempo acaba, provocando, né. Fala: "Poxa, sim. se eu não tenho muito espaço, eu vou procurar criar o meu espaço". E isso fez com que, muitas pessoas que estavam naquela época lá, muitos amigos, né, hoje amigos, que estavam juntos naquela época, acabassem se unindo para criar algumas coisas diferenciadas naquele momento, né. Que E isso legal. foi muito legal. E aí depois do HSBC, eu acabei recebendo uma proposta do Grupo Boticário. Na época era só o Boticário, né, depois acabou se Aham, tornando o grupo, e eu fui para lá para montar um time,
de atendimento ao franqueado. É como se fosse uma central de relacionamento, de suporte, e lá a gente ficou por mais 5, 6 anos, atuando nessa equipe. A gente construiu do zero essa equipe, a gente construiu desde processos de atendimento, contratação da equipe, treinamento, tudo que você possa Aham. imaginar de uma equipe de alta performance. Um case muito bom para mim, né, na minha vida profissional, porque foi ali que eu vi realmente o que que uma liderança inspiradora, ou o que que um time junto, coeso, coerente, poderia fazer por uma empresa. E a gente teve muito, muito sucesso. A gente contratou basicamente 40 pessoas, 12 pessoas, dessas 40 eram internas do próprio Grupo Boticário, continuam até lá, até hoje lá, super felizes, super, contentes, e são referências hoje dentro da companhia. Então, Que legal. mostra que o trabalho foi muito bem feito. Só que, sempre inquieto, né, sempre tive muita vontade de empreender, desde pequeno sempre tive essa vontade, provavelmente porque minha mãe, de certa forma, ela era, empreendedora também. E aí eu tive um grande insight depois de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, de criar a minha própria empresa. E assim foi feito. Eu voltei dessa viagem que eu tinha ido pelo próprio Grupo Boticário para uma feira, e pedi demissão e montei a Apple Caramel, que era uma empresa de varejo, que vende um produto bastante específico, que é uma aqui no Brasil a gente conhece como maçã do amor, né, ele não é exatamente igual à maçã do amor, mas é Ah, uma é maçã. bem diferente, né, eu provei É. deles e não tem nada a ver, né. O pessoal só para relacionar, né, é como se fosse uma maçã, onde a gente coloca ali algumas coberturas, enfim, é um produto muito tradicional nos Estados Unidos. O nome Aham, desse produto nos Estados Unidos é Apple Caramel mesmo, e aí a aham. gente aproveitou esse nome que é bastante gostoso de falar, Sim. remete muito ao que a gente vendia. A gente trouxe para o Brasil, montamos lojas em shoppings, e aí em 2017 aproximadamente eu acabei vendendo essa empresa, a parte que eu tinha, né, que era a majoritária, eu vendi para o meu sócio, que toca a empresa até hoje. Eles mudaram um pouquinho a estratégia da companhia, hoje é fortemente atuação forte no e-commerce, mas a Aham. empresa continua, a marca continua, e é um assim, é um motivo de grande orgulho para mim, tudo que a gente conseguiu fazer ali em pouco espaço de tempo, com pouco dinheiro também, foi muito legal. A gente recebeu, Paulo, só para você ter ideia, a gente recebeu 180 pedidos de franquia no Brasil inteiro. Nossa, que legal. As pessoas vinham até o quiosque nos shoppings e queriam abrir nas suas cidades e tudo mais, e assim, foi uma loucura. Quer ver, E Gui? Só para o pessoal visualizar, porque para eles entenderem, é um produto delicioso mesmo. Quando você pensa em maçã do amor, realmente não reflete a imagem do que é o produto, até depois convido vocês a é verdade. conhecerem, porque a maçã do amor, primeiro que a maçã do amor é a maçã tradicional, né, a vermelhinha com Isso, uma casca de açúcar, assim, meio que um bastante melado, gordura, né. né. É, Isso. E a Apple Caramel, primeiro que é maçã verde, que dá um cítrico gostoso ali, e a cobertura é de caramelo, um caramelo, assim, muito gostoso, que a junção ali do caramelo com aquele cítrico da maçã dá uma combinação muito bacana, e é. aquele sabor tradicional, que era inclusive acho que um dos meus preferidos, era o que saía mais, era qual que era mesmo? Ela canela, Isso, que só era com a era um dos farofinha, mais né. simples, assim, mas Uhum. era e que depois é um produto gourmet, só para o pessoal pensar, tinha chocolate belga, tinha o teu preferido qual que era, assim, o produto que você se orgulha mais, assim? O meu era a maçã de choux cookies. A gente Ah. misturava, cookies, né, que era o choux cookies mesmo, que é a bolacha, enfim, que tem no mercado, e aí a gente colocava chocolate belga, o caramelo, e assim, putz, ficava uma coisa sensacional. Até hoje em dia eu peço aqui, pra comer às vezes aqui em casa, e é delicioso mesmo. Ai, e tinha um E corte, tinha uma embalagem premium, daí tem um jeito então, certo de cortar a maçã, tem tudo uma experiência ali, né. isso, cara, quando eu criei, assim, eu tenho pra mim, isso se levo pra vida, né, tudo que eu faço ou que eu me proponho a fazer, eu tento fazer com muito profissionalismo, né. Então, Aham, qual foi a estratégia dessa companhia quando eu montei? Eu falei: "Puxa, a gente vai estar aqui em Curitiba, tem um shopping classe A, né, e a gente aham. falou que, a nossa estratégia era estar nesse shopping classe A, e portanto, para estar nesse shopping classe A gente precisaria parecer também uma empresa classe A". Então todo o Uhum. processo da companhia, desde o logotipo, desde as cores, desde o quiosque,
todo ele foi pensado numa estética muito profissional, muito premium. Uhum. Então a É. embalagem a gente não economizava na sacola, então todo o nosso produto ele remetia muito a produtos de categoria premium. Aham. E isso fez com que, muita gente se interessasse, muita gente tivesse interesse em abrir uma loja dessa em sua cidade. A gente chegou a ter 7 lojas em Curitiba e 2 em Santa Catarina, antes de eu Que vender. legal. Então Aham. foi uma experiência muito legal, agora também bastante desgastante, sabe. E aí depois a gente pode entrar um pouquinho nessa questão de empreendedor versus CLT, né, uma coisa Ah, parecida. com certeza. Não, É, depois que você finalizar a tua linha do tempo, eu quero entender, assim, a cada mudança de que você teve ali, o que que foi o estopim, o aprendizado. que que te motivou Legal, exatamente? cara, legal. Bom, aí eu vendi a empresa, e aí o Grupo Boticário acabou me chamando novamente para ir para a empresa, para tocar uma área chamada de transformação digital, que hoje está bastante em moda aí, né. Aham, E eu fiquei 3 anos nessa área, fazendo a transformação digital. Basicamente o que é? É mostrar o modelo de gestão que as startups têm, que empresas mais jovens têm, para grandes companhias como o Grupo Boticário. Então a gente estava fazendo um processo de transformação cultural da empresa. hum, Empresas muito grandes como o Grupo Boticário, eles têm, enraizado na cultura um pouco de burocracia, um pouco de desconfiança, vários itens, vários comportamentos que acabam atrasando o desenvolvimento da própria companhia frente ao mercado. E aí, aham, outros competidores, vamos supor, né, a Natura ou qualquer outros competidores do segmento, acabavam sendo mais ágeis. Então a gente fez um trabalho muito legal lá por 3 anos, que foi ensinar o mindset digital, o mindset ágil para os grandes líderes, principalmente. Então eu trabalhava diretamente com o CEO da companhia, com o COO, enfim, com o C-level da companhia, mostrando para eles que a gente precisava pensar de uma forma mais ágil, de uma forma um pouco mais digital também. Eh, aham, Hoje, né, com essa pandemia, infelizmente, a gente está vendo que todas as empresas que não pensavam dessa forma vão sofrer muito, porque vão patinar nesse momento, né. Já as empresas que estavam com foco no digital, com foco no ágil, já conseguem vislumbrar aí um futuro melhor logo após a pandemia. Então, enfim, eu saio do Boticário, volto para o Boticário, fico 3 anos fazendo a transformação digital lá. Nesse período também, nesse intervalo, eu passei pela startup Contabilizei, aqui de Curitiba, que é uma das startups mais, inovadoras do mundo, até sim, do inclusive Vitor Torres, né, e exato, fantástico, né. do Vitor Torres, que é um cara, puta, muito inspirador. Não consegui, infelizmente, desenvolver um trabalho muito longo lá, por vários motivos. Inclusive, a volta para o Boticário se deu enquanto eu estava também já atuando com eles na Contabilizei, mas foi um aprendizado absurdo, exatamente disso que eu estava falando, assim, como que uma empresa jovem, uma startup que não tem muito tempo para pensar nas decisões, como é que eles tomam decisões nesse cenário? E são decisões muito bem fundamentadas, mas como eles fazem de uma forma tão mais ágil que uma empresa convencional, sabe? Isso foi um Aham. aprendizado muito legal. E aí agora eu estou atuando como consultor numa empresa, na minha própria empresa chamada Scope, atuando como gestão de inovação, transformação digital também para médias empresas, e atuando nesse mercado de inovação, que é um mercado, assim, em franca ascensão no Brasil como um todo, e mais do que nesse momento fundamental, porque as empresas que tiram o pé do acelerador com relação à inovação nesse momento, eles vão pagar um preço um pouquinho mais caro ali na frente, porque para a gente sair de uma forma mais sustentável, de uma forma mais rápida desse momento que a gente está vivendo, as empresas vão precisar inovar, né. Uhum, com Então eu entendo certeza. que a inovação é um ingrediente aí muito importante nesse momento, para que as companhias consigam sair desse. As empresas que ainda estavam resistentes a essa mudança, né, que realmente não tem muita volta, o caminho é a inovação, né. A inovação é ser mais eficiente, ser mais criativa, não tem jeito, esse é o caminho, não tem mais volta, exatamente. E hoje, então, o seu trabalho é como consultor, trabalhando sozinho, ajudando empresas a se reinventarem, a surfarem na onda da inovação aí, Exatamente, que exatamente, Paulo.
Que legal. E tem alguma empresa em específico que você está trabalhando um case legal? Qual que é a tua maior dificuldade quando você chega? Normalmente você tem que vender muito a importância de inovar para as empresas e tem que educar elas nesse sentido para elas se conscientizarem da importância de elas inovarem, ou é algo que elas já sabem que elas precisam e elas acabam chegando em você, Gui, me ajuda que eu estou desesperada, que eu estou no século passado ainda e o mundo mudou muito e a nossa empresa parou no tempo. Como é que funciona? Cara, bem interessante o que você está falando, porque, há um tempo atrás, quando a gente falava de inovação para algumas empresas, a gente precisava provar e mostrar para eles o que era inovação efetivamente, porque muitas vezes as empresas elas inovam, né, Aham, vamos supor aqui uma empresa, o próprio Boticário, ela inova no produto dela, né, então, aham, por ano o Boticário lança, sei lá, 1000 produtos. Isso é uma inovação, mas é a inovação do produto, é uma inovação incremental, né, aham, é uma inovação no próprio segmento dela. Quando a gente está falando de inovação nesse momento agora, é expandir um pouco esse olhar, né, olhar um pouco mais para não só para o segmento, mas para o mercado como um todo, e entender que não é só a Natura, não é só a Avon que são concorrentes do próprio Grupo Boticário. Então, quando a gente vai para uma empresa mostrar o que é inovação, a gente tenta abrir um pouco mais o olhar dos líderes, dos gestores, para mostrar que os concorrentes daquela companhia não são mais aqueles do próprio segmento. Eu dou um exemplo para aham, você. O CEO da Netflix esses dias estava fazendo uma entrevista, enfim, e aí perguntaram para ele qual era o medo dele com relação a concorrentes. Se aham. a Disney estava entrando naquele momento no mercado, a Amazon também, ele falou: "Olha, nenhum desses caras me assusta, porque eu sei o que eles fazem, porque é igual o que eu faço. Quem me Aham. assusta e quem a gente está de olho é no Fortnite, que é um jogo hoje Hum, mundialmente jogado, um dos jogos mais jogados do mundo. E aí, poxa, como assim, né? E a gente foi depurar um pouco mais esse medo dele. Acontece que, qual que é o negócio da Netflix? É a atenção do seu cliente, é a atenção do seu usuário, é o tempo, né? sim. Quanto mais tempo você passar na frente da Netflix, melhor para a Netflix. E quando as pessoas acabam migrando a atenção da Netflix para o Fortnite, aí ele tem um Hum. problema, né, aí ele tem um Aham. problema, porque é um concorrente totalmente fora do segmento dele. Então, esse exemplo é muito legal, porque hoje, para você Fantástico. para você que, por exemplo, tem uma loja em shopping, o teu concorrente não é uma loja de moda masculina, o teu concorrente não é a loja de moda masculina do lado, o teu concorrente são todas as lojas. Sim. Eu costumo brincar assim, quando eu tinha loja no shoppings, eu falava assim, se uma pessoa vai comprar um presente para o Dia das Mães, né, vamos supor, Aham. ele entra na loja da Fast Shop querendo comprar um celular e tem fila para atender, na hora ele sai e vai na loja do lado comprar uma camisa, É né. verdade. Então assim, a concorrência ela tá muito mais ampla hoje, ela tá muito Sim. mais e isso está sendo entendido pelas empresas de uma forma ainda um pouco lenta, e é por isso que quando eu vou vender, processos e gestão de inovação para as companhias, é um pouco ainda obscuro para elas entenderem alguns conceitos como esse. Eles Hã, ainda pensam que inovação é coisa de startup, coisa do Vale do exatamente, Silício, coisa de e-commerce, quando que a exatamente. inovação é na mentalidade, na gestão e tantas outras coisas, né. Exatamente. E assim, cara, inovação é muito mais simples do que se pensa, sabe. Aham. Você fazer um processo de uma forma diferente, que vai economizar 2 minutos, é uma inovação. Você Nossa, não com preci certeza. né. Você não precisa Aham. criar uma Google, você não precisa criar uma Apple, a gente aqui no Brasil, a gente, colocou muita pressão, muita expectativa, perdão, muita expectativa nessa questão da inovação. A gente tá querendo lançar um novo Google todo dia. E na verdade a inovação ela, claro, ela também é isso, mas existe uma inovação que é muito mais acessível, que ela é Aham. possível. Ela E é vai isso muito que além disso, né, de vai você muito criar um além Google. disso. E aí, cara, entra um conceito que é muito legal e que as empresas agora começam a engatinhar nisso, que é o cliente no centro de tudo. Então, Aham. muitos projetos de grandes companhias, eles eram executados simplesmente porque estavam no pipeline de prioridades dos diretores. Mas quando a Aham. gente ia ver qual era o objetivo, se isso aumentava a venda, se isso aumentava a receita, não tinha nada disso. E a gente começava a questionar falando assim: "Puxa, por que que a gente vai dispensar tanto tempo, tanta energia, tanto recurso nesse projeto, se o consumidor não vai sentir o efeito disso?" Sim, É óbvio que tem alguns projetos que são estruturantes das companhias, né, e que sim. precisam ser feito, Pra troca de manter a empresa tecnologia. funcionando, tudo bem Exatamente, gerida, né. exatamente. Agora, a grande diferença de startups, empresas jovens e grandes companhias convencionais é essa, o olhar para o cliente.
Muitas Aham. vezes, nas grandes companhias, o cliente já não é tão escutado, parece que o cliente fica um pouco de lado, sabe. Aham. Já É, nas mas, tá provado que hoje em dia, na verdade, o cliente ele tá muito mais exigente, né, e as empresas que não tiverem essa mentalidade focada no cliente, no mundo atual que a gente vive, vão ficar para trás, né. Exatamente, cara. Aí a gente pode trazer vários exemplos. Pega a Nubank no atendimento ao cliente, que é super centrado no usuário, né, no seu cliente. Você pega tem muitos exemplos aí bem legais de empresas que focam no cliente e não focam para dentro, é um foco externo, né. E aí Aham. todo o seu pipeline, todo o roadmap de projetos, o planejamento estratégico é baseado no cliente. E essas empresas dão um salto quântico, assim, no tempo, sabe. Uhum. É uma coisa incrível. Porque fidelizam, né, criam fãs É. da marca e Exa uma série de coisas, né. exatamente. Hoje em Que é dia isso que sustenta no longo prazo, né, não é a venda de hoje, é você criar uma legião de fãs. é isso, cara. Esse é o ponto, sabe, esse é o ponto. Uhum, Então, óbvio que tem empresas que, sei lá, vamos supor aqui uma empresa no ramo de contabilidade. É difícil você ter essa questão de fã, né, porque é um trabalho duro, é um serviço duro. uhum, Mas eu acho que existem formas de você fidelizar de qualquer forma o seu cliente em segmento que for, no segmento que for. uhum, E as empresas que vendem um serviço, um produto um pouco mais acessível, como por exemplo, o Boticário vende beleza, a Nubank vende serviços financeiros, ela tem uma chance de fidelizar incrível. Basta uhum. ter um olhar diferenciado para esse momento, sabe. É verdade, porque às vezes a gente acha: "Poxa, a empresa precisa de resultado rápido, precisa vender hoje", e esse negócio de fidelizar, gerar fãs é uma coisa muito a longo prazo, quando na verdade basta você conseguir encantar o seu cliente com a embalagem e de É repente isso. você já criou ali uma semente de um fã, né. É isso, cara. Por isso que eu digo, a inovação ela é óbvio, tem, momentos dela que vão ser mais críticos, mais complexos, mas a inovação ela pode ser muito simples. E uma coisa legal, cara, que você comentou agora da embalagem. Quando a gente fala em inovação, 90% dos CEOs que a gente tem conversado, eles falam tecnologia, já remetem à tecnologia. É. Inovação, tecnologia, inovação tecnológica. Não é bem assim. Existe inovação em muitos outros segmentos que não sejam só tecnologia. Como você Aham. falou, embalagem, É, atendimento ao cliente, um uniforme, né, você pode é. inovar no uniforme, né. Uhum. Então, assim, tem muitas outras formas de você gerar e criar a inovação para sua companhia que não só Não tem dependem nada a ver com a da tecnologia, né. Você exatamente. você chegar assim, de repente, o que tá num restaurante, a parte culinária, assim, o tratamento com o cliente, a forma como ele é bem recebido. Aqueles restaurantes japonês que você entra, o pessoal te sauda em É japonês, isso, cara, é isso. ou Não, e até o então exemplo do japonês que você trouxe, esses dias eu fui com a minha esposa num restaurante, antes da pandemia, né, e aí a gente pediu um prato, enfim, japonês, e o cara colocou uma florzinha lá, uma aham. flor. Pô, super bonito, super legal, o que que aconteceu? Minha esposa já tirou o celular, fotografou, Uf, postou, é, já colocou a conta deles na foto, ou seja, é mídia espontânea, né. é pouca coisa, cara, é pouca coisa É que um precisa. detalhezinho. E pra você ver, eu me lembrei de um exemplo agora para ilustrar como às vezes a inovação é algo tão simples, que passa desapercebido por muito tempo, sabe. Eu também sou meio geek, assim, cara, tudo de que é videogame, computador, informática, toda essa parte, assim, eu sou apaixonado. E eu sempre tive daí, eu sou da época do pré-Chrome ainda, né, que hoje é o navegador mais usado, Sim, sim, eu mas também. na época do Explorer, até Netscape lá atrás e tudo mais. E uma coisa que eu sempre reparei e falei: "Poxa, alguém tinha que inovar nisso aqui, é impossível que alguém não pense nisso", que quando você começa, por exemplo, você digitou lá paulomachado.com para entrar no meu site. A próxima vez que você for entrar lá, você vai digitar PAU e já vai aparecer paulomachado.com, ele completa Aham. para você, né. Antigamente, você escrevia PAU e o endereço completo aparecia na linha de baixo do navegador, então você tinha que clicar a setinha para baixo e clicar o enter para você entrar no meu site. Hoje, você coloca PAU, o endereço ele já se completa na própria coisa, você não precisa clicar para baixo e apertar enter, você só aperta enter. Daí você fala: "Paulo, mas que bobeira, um cliquezinho, o que que custa você dar um clique a mais ou a menos?". Agora se você pensar quantas pessoas fazem isso por dia, todos os dias, ao longo dos anos, quantos cliques você está economizando com uma simples linha de comando ali que vai afetar bilhões e bilhões de vezes que as pessoas vão ter essa interação, né. É isso, cara. Então uma E ideia assim boba. agora coloca esse mesmo conceito numa fábrica, né. É. Vamos transportar esse mesmo conceito de eficiência para uma fábrica onde eu tenho que, 10 steps para construir para fabricar um produto. Se eu tiro um step, né, que é o teu clique, um clique, você economiza um step na produção do produto, que no volume de uma fábrica, isso representa muito.
É muito, verdade, né. com E se a gente certeza. for ainda para o lado da tecnologia que você está trazendo de software, é por isso que, assim, a Apple fez o sucesso que fez, é por isso que empresas que pensam dessa forma fazem muito sucesso, porque hoje em dia menos é mais, né. É, Mais simplicidade, mais deixar o aplicativo, o sistema, enfim, mais intuitivo, isso é. garante mais usabilidade do seu cliente, do seu usuário, enfim. Então Com esse certeza. conceito que você trouxe, cara, é perfeito. Eu faço uma comparação agora também que me vem na cabeça, eu sou da época cara, parece quando eu falo assim: "Eu sou da época", parece que a gente tem, 60 anos, né, mas É é porque a verdade. gente a gente é da geração que viveu a A chegada da migração, internet, né. É, né. E na minha infância não tinha celular, e-mail, internet, então eu vi tudo isso acontecer. Hoje minha filha já nasceu com tudo isso, né, nossos filhos e tudo é mais. verdade. Mas eu vejo a diferença do que era um videocassete, por isso que eu falei isso, da época do videocassete que você ia na locadora alugar fita e tal, e o controle do Apple TV. Uhum. Então, o videocassete, cara, você comprava aquele, eu lembro que era 4 cabeças, 6 cabeças e não sei o quê, e tinha um monte de função e um monte de botão naquele videocassete moderno e não sei o quê. E, cara, você só usava o botão do play, do stop, de rebobinar e de tirar a fita. Aham. Então, aquele ban ou se eu pegar o controle da NET, que eu tenho aqui em casa hoje também, tem um bando de botão ali que eu nunca uso, até tem o princípio de Pareto 80/20, né, assim, 99% do tempo só uso os mesmos botões ali que eu preciso, e tudo aquele o resto é clutter que eles falam, né, é bagunça, é É mistura, isso. ele É. foge da simplicidade, enquanto que a Aham. Apple se diferencia justamente para ter só o essencial, né, olha, você vai ter inclusive por muito tempo, os computadores antigos da Apple também tinham só um clique, eles não tinham o segundo botão do mouse, né, o clique direito. Então eles tinham essa filosofia e até hoje permanece de minima eu gosto mais de essencialismo do que minimalismo, Verdade. mas assim, olha, foca, tira tudo, remove tudo que não é essencial para você deixar o que é essencial realmente se destacar, brilhar, e isso ajuda bastante na experiência do usuário, né. Cara, assim, esse é um conceito que eu gosto muito, assim, falar sobre isso, porque você acaba decifrando um pouco o sucesso de uma Nubank da vida. Veja, Uhum, a gente tem um banco completo, né, assim, na essência de um banco, que é basicamente transferir dinheiro, receber dinheiro e pagar conta, uhum. de uma forma fantasticamente desenvolvida no seu bolso. É, Enquanto a gente vai numa agência e, puxa, as coisas são complicadas, a nomenclatura dos itens são complicados. é. Então, assim, hoje em dia, a grande sacada é essa, parece que numa geração anterior, que é a nossa geração, vamos dizer assim, as marcas, os produtos, eles precisavam se afirmar, eles precisavam Uhum, ter funcionalidades que, por mais que as pessoas usassem muito pouco, eles precisavam ter, porque, assim, quanto mais funcionalidade, a gente uhum. justificava no A preço. percepção de valor era diferente na época, né. Exatamente. É uma questão de geração, é uma questão É. de geração. Hoje, você não consegue mais, entre aspas aqui, enganar o seu cliente com funcionalidades bestas, pequenas. Uhum. Eles não vão, você não vai ganhar o cliente por causa disso. Você precisa É. oferecer o teu eu costumo dizer assim, ó, você tem que ter o melhor, arroz e feijão da paróquia, ou seja, se a gente é um banco, vamos ser o melhor banco, do mundo, ou seja, Aham, vamos ser simples e claros naquilo que a gente se propõe a fazer. No aham. futuro, a gente cria outras coisas, mas se a gente quer ser um banco agora, a gente precisa ser o melhor banco que possa existir, né. Então esse é um conceito muito legal, cara. Bacana, até a agência bancária, né, você vê que logo vai ser uma coisa do passado. Eu não sei quantos anos que eu não ponho o pé numa agência, do meu banco, e E você veja, como é que um banco como esses grandes que nós temos, agora porque eles são muito gigantes e existe um Sim, monopólio aí na mão de 5, 6 bancos no Brasil, eles ainda têm uma força muito grande, mas como é que você compete com um Nubank, assim, por exemplo, Original, ou tantos outros aí, que você não tem agência física, você tem uma estrutura de funcionários muito mais enxuta, exato. e realmente vai ser, coisas que estão fadadas, e os bancos sabem disso, né, eles estão, de Sabe, repente essa pandemia era o pretexto que muitos estavam precisando aí é para isso, poder, olha, era isso que eu precisava para justificar agora uma digitalização em massa aqui é do meu isso. serviço, Uhum. porque não faz sentido eu manter uma agência, por exemplo, o custo-benefício dela caiu drasticamente nos últimos anos, então É não isso. faz mais sentido. Sabe, E outra cara, não, pode perdão, falar. pode falar. Não, é algum outro insight só que eu lembrei que você falou da questão da concorrência no shopping e, por exemplo, aqui também você imagina se você falou moda masculina. Eu
ou qualquer homem tem o seu budget, digamos, limitados, assim, para cuidar da aparência e não sei o quê. Então, por exemplo, o concorrente da Zara pode ser o rei da barba, então, porque o cara, ele gastava mais em roupa e economizava no barbeiro. Hoje, de repente, o cara fala: "Não, poxa, eu vou pegar menos em roupa, porque eu uso as mesmas, assim, e tô dando mais valor a essa parte assim, e vou, em vez de pagar 30, vou pagar 75, R$ 80 ali no cabeleireiro, então eu estou deslocando o budget que eu gastava em moda masculina para barbearia, por exemplo. Então é que nem a atenção do Netflix com Fortnite, É né? isso, cara, não tenha dúvida disso, e é por isso que cada vez mais a gente vai começar a ver, parcerias entre empresas como, por exemplo, o que você comentou, Zara, Riachuelo, com esse tipo de comércio, que cuide também do bem-estar, porque na verdade quando eu vou comprar uma roupa, eu estou cuidando do bem-estar como um todo. Quando eu vou na Aham. barbearia, da mesma forma, né. Então Uhum. você vai começar a ver parcerias entre Riachuelo e barbearia X, Y, Z. Comprou na Riachuelo, ganha 10% de desconto naquele estabelecimento, porque tá ficando claro para as companhias que, o segmento como um todo conta. E esse exemplo que você deu é perfeito, cara. É isso que acontece mesmo na realidade, é exatamente assim que funciona. E você sabe também, o que as lojas, o que as empresas em geral vendem, na verdade, são emoções, né. É a parte ali, por exemplo, se eu contrato uma academia, eu não estou contratando academia porque eu quero malhar, porque eu gosto de malhar necessariamente. Sim. Eu particularmente gosto, mas tem muitas pessoas que não gostam ou não Uhum. e o que elas querem é um meio para elas alcançarem o corpo que elas querem. E o corpo que elas querem não é bem o que elas querem, é o sentimento de terem aquele corpo, assim, o bem-estar Sim, psicológico, cara, a sim. autoestima, você se olhar no espelho com orgulho da pessoa que você é, você ser admirado pelos outros. Então você vê, é muito tudo dentro da cabeça da própria pessoa, né? Então, É. conforme você entende mais isso, mais você consegue vender para o cérebro emocional das pessoas, que é o cérebro que faz a pessoa de fato comprar as coisas, né? E cara, veja, montar um negócio na década de 90 ele era muito mais simples do que é hoje. Por quê? Porque na década de 90 existia basicamente uma variável, que era o valor do que você vendia. E essa Uhum, variável, ela era decisória na cabeça do consumidor. Então vamos supor, eu quero comprar um celular. Ah, o celular na loja X custa 1.000, no celular na loja Y custa 900. Cara, você não uhum. pensava 2 vezes, você ia na de Aham. 900. Hoje em dia, quando você monta um negócio, você tem que colocar essa situação que você trouxe, como variáveis. Então você não tem só um ponto de venda como na década de 90, você tem um ponto de experiência. Então, assim, Uhum. quando um cliente quer comprar um celular, o que mais está embutido por trás disso? Será que ele quer só um celular porque ele precisa do equipamento? Ou será que ele quer um celular porque ele precisa de status social? Será que ele quer um celular porque ele precisa parecer mais bacana frente a alguma outra situação. Então, tem muitas outras variáveis hoje que contam para você criar um ponto de experiência. Inclusive, hoje, eu até te pergunto, né? Pelo menos para mim funciona da seguinte forma: eu vou em um restaurante, o restaurante é muito bom, a comida é muito boa, mas o atendimento é péssimo. E eu vou em outro restaurante, a comida é razoável, é boa também, mas não tanto quanto o primeiro, mas o atendimento é impecável. Muitas vezes eu prefiro ir sempre no segundo restaurante, né? Uhum. Porque, a E muitas experiência pessoas, eu imagino, né, na verdade, sim, depende do teu motivador de compra naquele momento, né. exato. E isso quer dizer o seguinte, que o teu produto só ser ótimo já não conta mais. É, é verdade. Você tem que encapsular ele, você tem que criar um conceito em volta dele para que tudo seja perfeito, né, o que Aham. tendam a ser perfeito. Então o atendimento conta, o local de estacionamento do carro conta, a entrada Uhum. do restaurante conta, tudo vai contar como experiência. Óbvio que os consumidores, de uma forma geral, eles não têm essa visão tão analítica como a gente, porque a gente estuda isso todo dia, né. Aham. Mas isso no subconsciente dele, em algum momento vai pesar. Ele vai falar: Sim. "Puxa, vamos naquele restaurante? Pô, não sei porquê, mas eu não me É sinto bom a voltar". inconsciente, né, a É decisão. inconsciente. É, Só que tem um momento que isso acaba se tornando consciente com o passar do tempo. Então, sim. montar um negócio hoje, em comparação aos anos 90, ele é muito mais complexo por causa disso. Você É, não basta só ter produto e valor, produto e preço, perdão. Você tem que ter todo um conceito em volta, experiência, porque hoje o número de variáveis para a pessoa ter uma decisão de compra, ela é muito mais, abrangente, sabe. com certeza. E você vê, a gente tá, digamos, despertando agora no Brasil como um todo para esse tipo de conversa que a Disney já tem desde os anos 80, né, É, então, cara, isso como a é gente tá putz. atrasado Você nesse trem aí, remeteu né. você remeteu a o pai de todos, né, Pois é. porque a Disney ela pensa dessa forma, assim,
desde a Desde sua sempre, né? desde sempre, assim, do presidente ao elenco, né, eles chamam de elenco aquelas pessoas que se vestem de Mickey e tal. Então, é uma cultura, veja, é uma cultura de experiência do cliente, o cliente tem que se sentir muito bem aqui dentro. Então, Uhum. cara, isso é legal dizer, porque quando eu vou num restaurante, por exemplo, com a minha esposa, eu quero ser tratado como o dono do mundo, eu quero ser Sim. tratado como o cara mais querido ou pela aquela empresa, né. E você quer que a sua esposa seja tratada como uma Exato, rainha também, né? exatamente. Porque no fim das contas a gente não tem isso todo dia. Nós não somos, Aham. né, na sua maioria das vezes, a gente não somos pessoas que têm muitas condições financeiras de estar pagando, por produtos premium o tempo todo, mas quando a É, gente paga, a gente quer ter o máximo desse produto, dessa sim. experiência premium, porque justamente, você está fazendo aquilo, em decorrência de outros custos que você teria com outras questões. Então, você Aham. acaba escolhendo aquele serviço, aquele produto, e você quer ser tratado como um rei, como uma rainha mesmo. É. Essa é a questão. E aí você vai em algum restaurante, algum serviço ou enfim, alguma loja e não é tratado dessa forma, isso gera muita ruptura na questão emocional da marca com o cliente, sabe. É. Eh, então voltando um pouquinho no que a gente estava falando da Apple Caramel, quando eu montei, foi exatamente com esses conceitos. Então, qualquer cliente que chegasse no quiosque era tratado como Deus, sabe. Aham. É óbvio que tem ali os limites, né, de cliente sempre tem razão. Funcionário e tal. É, E também é bom senso, né, de cliente que se isso, exatamente, mas mas tem na que estar na medida do conta isso, né. possível Você sabe que tem um percentual de clientes que vão ser assim, isso tem que estar na estratégia. exatamente, exatamente. Se for pensado na estratégia, você consegue até quantificar e valorizar, valorar, né, esse atendimento premium, esse atendimento mais focado. Então esse é um conceito muito legal, cara. E puxando esse gancho que você falou, para as pessoas que de repente estão ouvindo e estão insatisfeitas profissionalmente, mas estão com medo de mudar, porque Uhum. ainda vai falar também o que impede uma pessoa de mudar, mas assim, no caso da Apple Caramel, por exemplo, a quem vê de fora, de uma maneira superficial, vê assim, poxa, o Gui trouxe um baita de um negócio, tá vendendo a rodo, produto premium maravilhoso, não sei o quê, por que que ele saiu? Ah, legal, cara. Cara, assim, eu vou começar do começo. Pra quem acha que, o cara montou a empresa porque ele tinha dinheiro. Não, eu saí da empresa, eu pedi demissão, portanto, eu saí sem R$ 1 no bolso. Aham, E eu pedi dinheiro emprestado para o meu tio, né, um tio de família que tinha um valor, disponível. Eu peguei e aqui sem problema nenhum falar, eu peguei R$ 50.000 contadinho, R$ 50.000, aham. e gastei R$ 50.000 para montar o primeiro quiosque. E enfim, cara, então assim, não é um Tem que ter impossível. estômago, né, Gui? Tem que ter estômago, Um cara. capital que não é seu, que você É. não tem garantia nenhuma de retorno, não é para qualquer um, Exatamente. né? Não, não é para qualquer um. E aí entra um item legal, cara, assim, quando você fala que tá insatisfeito com a sua profissão, enfim, com o seu trabalho, né. Entra algumas questões aqui que eu acho que é importante dizer. Primeiro que, assim, eu falo por mim, mas que sirva talvez de dica aí para algumas pessoas. Por mais insatisfeito que eu estivesse em qualquer momento da minha vida com relação ao meu trabalho, eu nunca fui ingrato com as empresas, sabe. Aham. Nunca fiz corpo mole. Por quê, cara? Eu sou um cara que pensa da seguinte forma, e isso veio com o tempo, né, isso veio com a experiência. Se aquela empresa paga meu salário, enquanto eu estiver lá dentro, eu devo muito a ela. Uhum. Lógico, dentro dos padrões de relacionamento entre empresa, empresariado e CLT, né, enfim, Aham. funcionário, mas, a gente precisa entender que, se você está insatisfeito com o seu trabalho e você está fazendo corpo mole ou você está fazendo algum tipo de desserviço para aquela empresa, você precisa sair. Você, Aham. de uma forma ética e moral, você está fazendo uma coisa muito errada, Ruim muito pra ela errada. e ruim pra você, né? Exatamente. E assim, hoje, infelizmente, é fácil de perceber isso dentro da empresa, de pessoas que fazem corpo mole e tudo mais. Aham. Então começa por aí. Se você está insatisfeito, primeira coisa que eu fiz e que eu falaria para fazer é: deixe claro para os seus líderes, gestores, enfim, a sua insatisfação, e também deixe claro para você mesmo que a sua insatisfação não quer dizer que aquela empresa esteja errada ou que seja ruim. Uhum. Simplesmente é uma incompatibilidade ali de expectativa e realização. Então, Aham. quando eu pensei dessa forma, como eu penso dessa forma, eu jamais faço corpo mole nas empresas que eu passo. Primeira coisa que eu faço quando eu estou insatisfeito é comunicar ao meu gestor, comunicar ao meu Aham. líder, ou seja lá quem for. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é: "Ok, estou insatisfeito, a empresa já sabe disso, eu já sei disso, o que que a gente faz?". É criar um plano mesmo, né. Uhum. Eu particularmente, o meu plano foi muito rápido.
Muito rápido Aham. mesmo. Foi assim, até quando eu olho pra trás eu me sinto um pouco anestesiado naquele momento. Eu já tinha um filho, já tinha esposa, já tinha muita conta pra pagar, e mesmo assim, sem nenhum dinheiro no bolso, as coisas se moveram em 3, 4 meses eu tinha o primeiro quiosque. Até hoje, quando a gente olha pra trás, eu não sei como que eu fiz isso, sabe. Parece que eu estava ali entorpecido numa entidade que foi lá e fez. É Mas aquela estratégia de você queimar os barcos, né, você invadiu a ilha, você queimou os barcos, exatamente, você não tem cara. como não tem Não outra tem opção, plano então B. daí o negócio vai. Não tem plano B. Eu sou um cara que eu vivo dessa forma, cara, eu não tenho plano B, assim, nesse sentido. Uhum. Eu Um tudo que eu faço comprometimento total é, com o plano A, digamos, é. né. Tudo que eu faço, cara, é 100%, é 100%. Aham. Não tem, assim, sabe, não tem Se meia for pra boca. fazer meia boca, não vou fazer. Não, exatamente, cara, é 100%, cara, é queimando os barcos mesmo. Eu até, tenho uma tatuagem escrito "skin in the game", que é uma expressão muito usada no mercado financeiro, mas que serve muito, assim, que é a Aham, pele em jogo, ou seja, assim, se eu for fazer algo, eu tô colocando em risco a minha própria pele. Porque eu acho aham, que dessa forma, você acostuma o seu corpo, né, o seu cérebro, a não se acostumar, a não se acomodar. Então, aham. a primeira coisa que eu faria é isso, assim, queima os barcos de uma forma ordenada, não seja radical nesse sentido, né, Ah, sim, não quer comunique, dizer do dia né, pra noite, agora jogar tudo isso. pro alto aí e chutar o pau da barraca, não é É. assim também, E né. cara, entenda uma coisa, veja em qual segmento que você acha que joga com a 10, sabe? Que é aquele Uhum, que você é o capitão do time. Então, eu gosto muito de varejo, muito, muito. Sempre aham, gostei de varejo, gosto do mercado de consumidor, o que que isso leva, o que que não leva, enfim. E aí quando eu falei: "Poxa, eu vou criar algo", veio o insight de criar algo para o segmento de varejo. E aí eu criei a Apple Caramel. Agora, por que que eu saí, né, você comentou, por que que eu saí? A minha vontade de empreender, ela era muito na questão de criação. Eu aham, até vi ontem um artigo que fala sobre empresariar e empreender. Qual que é a aham. diferença dos 2, né? O empreendedor, ele é o cara que veste a camisa, pega a foice e vai desmatando a trilha, né? Uhum, Ele vai desmatando e vai abrindo o caminho, vai criando, é um processo criativo. Esse é o aham. empreendedor. O empresariado, o empresário é o cara que pega essa ideia desse negócio que foi criado e roda dia a dia. Então é Mantém o de cara pé, que né, vai faz a gestão. exatamente, cara. Essa é a grande diferença pra mim do E empreendedor e você empresa viu que você não gosta de gestão e você gosta de criação, seria por aí? um pouco sim, um pouco sim. Eu sou um cara muito mais criativo do que rotineiro, vamos dizer assim, Aham, né. Entre esses caminhos, durante a Apple Caramel também teve um item que me tirou muito sono e que me fez um pouco repensar. Eu recebi um processo trabalhista, hum, de uma funcionária, que inclusive, infelizmente, eu tive que demiti-la, porque eu vi com meus próprios olhos um roubo no caixa. aham, E aí eu aham, demiti essa funcionária e mesmo assim ela entrou, no na Justiça do Trabalho e ela ganhou a ação, né, pois porque é, tinha alguns itens lá, quando se trabalha com varejo tem 15 minutos de folga, tem algumas coisinhas lá, enfim, e ela aham, ganhou justo. Só que aquilo mexeu tanto comigo, porque, poxa, eu como gestor da empresa, ou como dono da empresa, eu fazia de tudo para que as minhas funcionários, meus funcionários estivessem no melhor ambiente possível. aham, Então, sempre fazia reunião de equipe, eu sempre dava livro, sempre dava dicas, sempre estive aberto a fazer mentoria com elas, tudo isso. E aí quando você recebe um processo, né, quando você recebe a carta, é um baque muito grande. uhum, E aquilo ali acabou fazendo com que eu tivesse, que repensar se eu estava mesmo, à frente do negócio e se eu queria estar à frente do negócio por muito mais tempo e tudo mais. Então eu aham, comecei a repensar nesse momento. E aí o meu sócio sempre quis também comprar a minha parte para dar para a esposa dele. aham, E aí juntou as 2 coisas, né, juntou a entendi. minha insatisfação, pessoal com relação a essa questão de ética, moral na relação trabalho e trabalhador, e a Aham, a a oportunidade de vender, pra voltar no mercado. E aí foi o que eu fiz, por isso que eu saí. Óbvio, a empresa ela não faturava milhões, era uma empresa pequena, mas que mantinha um faturamento ali bastante interessante, bastante, estável. Para você ter ideia, no Natal, a gente como o nosso produto era um produto premium, a gente tinha um segmento que forçava muito a venda para presentear. sim, Então e era um presente lindo na verdade, né, era um presente colocava com a diferente, né. embalagem e tudo. Aham, Exatamente. No Natal de 2016, a Apple Caramel aqui em Curitiba foi a empresa que mais vendeu maçã, em comparação ao mercado, em comparação à feira, qualquer outra não chegava perto da gente. A gente vendeu cerca de 28.000 maçãs, cara, só nossa em senhora, dezembro. que É. legal. Então, enfim, a empresa ela era bacana, ela era saudável,
mas algumas coisas ali mexeram comigo, eu falei: "Puxa, legal, já tive a minha vontade de empreender, já satisfiz, né, essa minha Essa vontade". montanha aqui, agora quero outra. Exatamente, acho que agora o momento é outro. E Que uma legal. coisa, cara, que eu acho que vale a pena falar para quem quer empreender, pra ter ciência, é o seguinte: é um processo muito solitário, sabe. Aham. Você pode ter 10.000 funcionários. A decisão é solitária, né, as A decisões são decisão é solitária, a visão daquele problema, enfim, é um processo solitário, sabe. As uhum. decisões que você toma geram repercussões em toda a cadeia, né, da companhia, então é algo solitário, né. Isso é uma coisa Aham. que eu costumo dizer, em ser empreendedor, ser dono de empresa aqui no Brasil, enfim, ele é algo solitário. Então eu deixo sempre essa informação, essa dica aí para quem quiser Por mais empreender, que você tenha porque sócio, por mais que mesmo assim cara, é são coisas solitário. muito íntimas, né, é verdade. Exatamente. Quando você tem que uma decisão difícil para tomar, e aí hoje em dia, né, na pandemia, tem muitas empresas com decisões difíceis a serem tomadas, Muitas sim. dá para entender o porquê o dono da empresa não consegue dormir, dá para entender os problemas, assim, psicológicos, entre aspas, aí, que eles passam por esse momento, porque é muita pressão e, como eu falei, é muito solitário. Cada decisão É. depende de você e muitas pessoas dependem dessa decisão que você vai tomar, né. É verdade. E muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem por boa parte das pessoas uma visão meio demonizada do É, empresário. Eu até vi na verdade, eles comparam o empreendedor é quem puxa a carroça, é o cavalo que puxa, que faz é, a economia girar, o empresário, né. Então tem que se e no Brasil realmente há muitas dificuldades de se empreender, de se criar uma empresa. exatamente. Então é uma equação bastante complicada, e você sabe que é interessante esse teu depoimento, porque muitas pessoas que eu vejo, elas passam infelizmente muitos anos insatisfeitas, reféns de uma carreira que não gostam, de um emprego Uhum. que não gostam, com medo de mudar, às vezes porque se formaram naquela área e daí se sentem na obrigação de permanecer dentro daquela área por muitos anos. E eu sempre falo: olha, se você está com esse sentimento, mude, porque se Uhum, você mudar e der errado, você vai ser obrigado a se reinventar e você vai crescer nesse processo e você vai se encontrar. O problema não é você mudar e errar, o problema é você permanecer na insatisfação e na estagnação e o tempo passando e de repente está 10 anos aí, já uma década, numa profissão que você não está se desenvolvendo, você está longe de ser o 10, você está deslocado, você acorda desmotivado é e não isso. tem dinheiro no mundo que faça você escravo que faça valer a pena você ser escravo de uma profissão que não te preenche, né? Então, claro, de uma maneira responsável como você mesmo apontou. Eu, Uhum, quando eu fiz as minhas mudanças, nem de profissão, de carreira, né? Porque falam que hoje em dia, antigamente, você ia ter, sei lá, 2, 3 profissões, hoje você vai ter, sei lá, 4, 5 carreiras na sua vida, não é uhum, nem. uhum. Então você vai mudar de área, você vai fazer várias coisas. E quando eu fiz as minhas, eu falei: não, a decisão está tomada, a decisão é solitária, está tomada, mas não quer dizer que amanhã eu começo, não. Então agora eu me dou 3 meses para preparar o terreno ali Isso. e fazer essa transição de uma forma responsável, mas eu não fico procrastinando por anos essa decisão. Então, essa é uma grande coisa. E você mencionou, você já foi então, olha, empreendedor com a Apple Caramel, você já foi Isso. CLT com o Boticário, Uhum, com o HSBC, e agora você está como autônomo, digamos, eu também, eu sou autônomo, isso. eu tenho uma empresa também, né, eu tenho o meu CNPJ, sou Uhum, empresário de individual, mas uhum, basicamente muda só a nomenclatura, porque eu trabalho sozinho, então eu sou autônomo, digamos. uhum, uhum. Claro que eu tenho fontes de renda passiva, tem várias outras coisas aí mas você só não foi funcionário público, até onde eu sei, né? Exatamente. Olha, cara, eu tive uma experiência, até posso contar. Eu passei pela FIEP, que é a Federação das Indústrias aqui do Paraná, Uhum. e ela é uma empresa híbrida. Ela é parte pública e parte privada, sabe. Aham. E cara, sendo bem sincero contigo e assim, nada contra quem se encontrou no funcionarismo público, porque eu acredito fielmente, inclusive a minha esposa, ela é funcionária pública e ela se encontrou ali, e ela faz o trabalho Aham. dela muito bem no funcionarismo público. Eu Aham. particularmente não me adaptei, por quê? Porque parte do meu inconformismo já vinha de empresas privadas, que já são mais ágeis do que a parte É. pública. Então quando eu me deparei com a parte pública, com empresas públicas, a minha inquietude aumentou muito, a minha Aham. ansiedade aumentou muito. Eu tinha, por É. exemplo, vou te dar um exemplo, eu tinha uma vaga, de analista, enfim, para fazer a contratação,
e isso levou 9 meses Poxa, para conseguir isso é entrevistar. triste, né. É. É, e assim, você fala: "Puxa, mas demorou porque não, era burocracia. A gente É. precisava mandar a vaga para o TCU, para o CGU, para o Ministério do Trabalho, depois eles aprovavam, voltavam, ou precisava fazer alguma mudança ali no job description", enfim, 9 meses, Nossa, cara. é um pesadelo, né, pra É um quem tem pesadelo. essa dinâmica que nem a gente, assim, mais Não dá, inquieto, mais agitado, né. não dá, cara, não Não. dá, assim, Em sabe. compensação, tem pessoas que, fogem desse agito todo, desse risco, Sim, dessas coisas. sim, Então é questão muito de perfil, é né. E aí entra perfil. o autoconhecimento, assim, de quem tá nos ouvindo, não tem um certo, um melhor, Exato, ou a sociedade precisa de todos. O exatamente. que você tem que escolher qual que é o certo para você, para o seu perfil, e você só vai descobrir isso a partir de você entender como que é a vida de cada uma dessas categorias, porque às vezes a gente acha que funcionário público é uma coisa e quando você chega lá é outra. Você acha É, que empreendedor é uma coisa, quando você vai pôr a mão na massa é outra. exato. Então, conhecer isso e conhecer também quais são os seus talentos, a sua personalidade, a que tipo de categoria você se adequa. E eu que eu te perguntar, e você que teve a oportunidade de vivenciar um pouco de cada, aonde você se encontrou hoje, assim, aonde que você se vê o teu futuro profissional, em qual dessas categorias? Legal. Cara, atualmente eu tô conhecendo esse mundo do autônomo, né, eu tô há Aham. 4, 5 meses nele, tô achando muito interessante, ele traz algumas liberdades, pessoais, Uhum. ao mesmo tempo que você não tem ninguém embaixo que dependa de você, eu digo funcionários, né, Aham. então isso é uma coisa O realmente. pesadelo da trabalhista já vai embora, né? Já vai um pouco embora, que assim, a parte do empreendedor, né. Até fazer um paralelo, quando fala empreendedor, as pessoas acham muito no glamour, né, Aham. do dono da Nubank, do dono enfim, dessas startups. Tem um pouco de glamorização nisso. O CLT, as pessoas fazem muito o paralelo com o burro de carga, né, que é aquela pessoa que Aham. tá sempre insatisfeita, mas que tá fazendo o trabalho, carregando o piano. O Aham. funcionário público, as pessoas fazem têm aquela visão de, eh Estabilidade, né, o cara que tá exato. O cara que não faz muita coisa, mas está estável. E o aham. autônomo, as pessoas ligam muito à parte de vendedor, né. Aham. Então assim, isso era verdade até um tempo atrás, hoje já muito longe de ser verdade. Aham. Atualmente eu tô gostando muito desse trabalho do autônomo, porque, ele permite pra você, como você mesmo disse, né, abrir o seu leque de possibilidades. Então hoje eu sou, por exemplo, consultor de inovação. Se Aham. amanhã uma empresa ou outra me contactar para fazer, por exemplo: "Ó, você pode ser o nosso hoster de podcast?" Puxa, posso, né. Aham. Então você pode criar, você pode ter ali uma liberdade, de carreira ou de profissão que outros segmentos não te permitem. Então De eu tô gostando. tempo e até geolocalização, né, você pode trabalhar em Exatamente. casa, gerenciar teu tempo. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, é novo pra mim, mas Aham. atualmente eu tô me sentindo bastante confortável. Obviamente a gente tem que pôr outras variáveis aí na conta, que isso paga a minha Padrão de satisfação vida, é. familiar, exato. Aham. Então, assim, se as coisas combinarem, se as coisas fecharem, se as contas fecharem, o autônomo hoje pra mim me parece ser o caminho mais legal. Inclusive, eu tenho até um artigo aí no LinkedIn para quem quiser ver, depois só pesquisar lá Gui Zanoni, que eu já falo disso há algum tempo, mesmo sem saber. Então, esse artigo que eu fiz, eu acho que eu fiz há uns 2 anos atrás, eu tentei ir lá para o futuro, cerca de 10, 15 anos para frente, e entender como que as empresas, a relação trabalho-empresa vai funcionar. E eu tive uma visão, cara, que é a seguinte, por mim mesmo, né, as Aham. minhas expectativas, dentro de uma empresa sempre foram crescer. Então, quando Aham. me perguntavam assim dentro do Boticário: "Onde você se vê daqui 10 anos?" Eu falei: "Puxa, eu quero ser presidente da empresa". Sempre foi assim, Aham. sabe, Aham. Aham. pensando alto, né. Eh, "Onde você quer ser agora?" "Eu quero ser VP, vice-presidente e tal". Então eu sempre pensei muito alto e era a minha expectativa, e eu notava que muitos colegas também tinham isso, né, também tem essa expectativa de crescimento. Claro, todo mundo quer. Só que a gente sabe que empresas são, uma pirâmide, né, nem todo mundo vai subir e Sim. basicamente poucas pessoas lá em cima, na base da pirâmide bastante. E eu tive uma visão que no futuro de 10, 15 anos, as empresas que são grandes hoje, grandes corporações, grandes mesmo, elas acabariam reduzindo e tendo várias microempresas ao seu redor. Então, É. o Uhum. que quer dizer isso? Faz Que em vez de sentido. eu ter, né, que em vez de ter uma área de marketing com 1000 pessoas, eu teria 2 ou 3 ali internas e outras pessoas como MEIs, servindo e prestando serviço para essa outra Uhum. empresa. Então Aham. seria um ecossistema de grandes empresas, de grandes empresas com microempresas ao redor, como satélites. E Aham. isso está acontecendo,
um pouco meio que agora por causa da pandemia, sabe. Aham, Eu tô percebendo essa movimentação de empresas buscarem um pouco mais da pejotização, né, aham. porque envolve menos risco, envolve menos, gastos financeiros, e acho que isso pode ser o futuro sim. Pequenas empresas, MEIs mesmo que sejam, servindo outras empresas. Eu acho que isso é Você sabe que eu um acredito muito muito legal. nisso, Gui, porque, aquela mentalidade de você pagar pelo número de horas trabalhadas ou por umas na verdade, o ROI, né, o ROI, o Uhum, retorno sobre o investimento que você faz, que qualquer empresa faz quando paga um salário, um holerite, uhum. é sobre o retorno de resultados que essa pessoa Exato, traz para a empresa. Enquanto for vantajoso, se eu sou o boticário, pagar o salário do Gui, porque o retorno que ele está trazendo para a empresa é vantajoso, essa relação se mantém. Não importa exato. quantas horas ele trabalha, da onde ele trabalha, o importante é que eu invisto X e estou tendo X mais alguma Mais alguma coisa coisa. que me satisfaz. É isso, cara. Esse momento que a gente tá vivendo agora vai trazer essa visão para as empresas com relação ao home office, que era Sim. muito mal visto antigamente, muito por culpa, do próprio trabalhador, que Aham, dentro da própria companhia, às vezes, procurava, não servir a empresa durante todo o período que estava ali dentro, né, então aham. já criava-se uma visão muito torcida daquilo ali, e Sim, hoje com home office, as empresas continuam rodando, cara. sim. Óbvio, né, igual a gente estava falando ali do CLT, do autônomo, existem perfis, então tem pessoas que não trabalham bem em home office, tem pessoas que Aham. voam em home office, É, mas o fato é, as empresas continuam rodando, em sua maioria, de home office. Isso vai mudar um pouco a relação, sabe. vai. Então: "Ah, puxa, quer trabalhar aqui? Tem que vir de terno e gravata, tem que Uhum. chegar às 8 e sair às 6, não pode tomar Aham. café". Cara, isso é uma coisa da década de 80, É, 70. não se A gente sustenta mais, não né. se sustenta, não se sustenta, exatamente. As pessoas não querem mais esse modelo de trabalho, as pessoas não querem, as pessoas querem ter mais Ao mesmo tempo que liberdade. as pessoas têm que também dar a contrapartida e tem que ter Exato, maturidade, né, para poder exato, ter essa liberdade, porque muitas pessoas, se não com a liberdade acaba se tornando uma maldição, assim, elas não perfeito, sabem ter liberdade, não sabem exato. trabalhar em casa, porque senão a produtividade vai despencar. Então elas precisam, às vezes, dessas amarras justamente para se disciplinar. E isso que você falou, realmente existe uma glamorização do home office também, porque eu posso falar, Gui, porque eu tô nessa caixinha do autônomo, né, na verdade eu sou Uhum, as pessoas confundem o MEI, né, o MEI é o microempresário individual e tem o empresário individual. A diferença de um para o outro é que o micro ele tem um limite no tanto que ele pode faturar por ano, são digamos, ocupações mais simples, assim, tem umas uhum. categorias, mas você pode ser um mega empresário individual também que fatura Sim, milhões e sozinho. Então, esse negócio de você pode ser um exército de um homem só, que para mim foi o que eu me encontrei. Inclusive, estou a home office já faz quase 10 anos, uhum, mas é por quê? Porque para mim funciona, para mim, para o uhum, meu planejamento de vida, para o meu projeto de vida, onde eu quero ter liberdade de tempo, onde eu quero passar tempo com as minhas filhas, quero ter uma vida uhum. familiar mais ativa, não quero perder tempo no trânsito. Só que não é um mar de rosas também, como nenhuma dessas categorias vai ser. Exato, exato, Então exato, você vai ter tem pessoas que iam surtar em home office, porque é solitário, porque, exato. você tem que ter uma disciplina muito grande, você tem que saber gerenciar bem a relação familiar e o trabalho. Uhum, Então, todas têm vantagens e desvantagens, né, desvantagens. O funcionário público, por exemplo, a pessoa pensa: "Poxa, vou passar num concurso e estou garantido financeiramente para o resto da vida, ainda que seja um valor baixo, assim, que não uhum, seja um valor". uhum. Ela pensa nisso e isso já dá, só que pensa se ela trabalha já uma semana, na segunda semana ela tá desmotivada já, ela odeia aquilo lá, e ela vai ter que passar 40 anos fazendo aquilo. Essa estabilidade vale isso? É. Então é uma coisa, né. Eu acho, cara, que nós, né, seres humanos, não nascemos para ter esse tipo de sentimento por toda a vida. Eu acho que a frustração, a insatisfação, são sentimentos necessários, né, Pra nos gente evoluir, né. nos fazem crescer. Agora, assim, viver uma vida dessa forma, hoje, a nossa geração, a geração que está aqui no mercado de trabalho nesse momento, tem opções. Tem Sim. opções. Talvez nossos pais, nossos avós não tivessem. Hoje Aham. nós temos, né. Claro que não são decisões fáceis. Agora eu acho que vale muito mais uma vida, talvez com um salário menor, mas com mais felicidade do que simplesmente uma insatisfação, e assim ser, garantida só porque tem um salário ali, enfim,
por toda a vida, como você falou, de estabilidade. Eu acho Pois é, que, imagina, às né, vezes eu falo aqui R$ 5.000, R$ 8.000, pra pessoa falar: "Nossa, se eu ganhasse daí para o resto da vida com a certeza de não ser demitido, com aposentadoria", é, parece um sonho, mas na realidade você dia após dia, 8 horas ali, sei lá, fazendo uma é, coisa que você não pode crescer, você tudo é frustrante, tudo então e CLT também muitas vezes é chicoteado, mas é. eu posso imaginar que você, quando você estava montando a Apple Caramel, a saudade que você tinha de chegar, sei lá, sexta-feira, Ah, 6 horas assim: tenha dúvida, "Poxa, o meu final de não tenha semana é só dúvida. meu", chega ali 13º, daí você tem férias e não sei o quê. É, O empreendedor não tem nada disso, né, cara, é não tem 24 nada horas por disso, cara. dia, não tem salário garantido, tem risco de trabalhista, tem isso, tem aquilo, tem que chicotear. O autônomo também, né, na verdade o autônomo a Sim, gente tá falando: "Poxa, tem liberdade de preço", mas se você não trabalhar, você você não não ganha. recebe. É, Então, você tem que estar correndo atrás de cliente toda hora, você tem que saber vender, você tem que saber, muitas então, todos têm vantagens e desvantagens, o importante é exatamente. você saber identificar aonde você vai ter maior performance, aonde você Exato, vai conseguir exato. desempenhar melhor, né. Perfeito, cara. E assim, pra concluir esse pensamento, eh, muita gente, acho que pra mim, tá, pra mim, assim, eu Aham. vejo como um pouco falácia aquela questão do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, quando você é, É. por exemplo, um empreendedor. Você não Aham. consegue, cara, assim, por experiência própria, é difícil você equilibrar, você precisa criar rotinas pra ter o equilíbrio, mas basicamente você trabalha 24 horas de domingo a domingo, pensando no teu negócio, preocupado, você acorda preocupado, você vai dormir um pouco preocupado, sabe. São raros os momentos que você, consegue relaxar estando ali como uma empresa. Esse talvez seja um ponto negativo. Por outro lado, você não tem ali a pressão de chefia e tudo mais. Então assim, eu acho que você resumiu bem. As pessoas têm que fazer um processo de autoanálise e entender o que para ela faz sentido. Tirar É. um pouco essa visão superficial de que empreendedor, uau, vai passar na revista, vai sair na TV, vai dar entrevista, Aham. né, tirar um pouco esses glamours, tirar também um pouco ali os receios de funcionarismo público e CLT, ter uma visão um pouco mais ponderada de cada um dessas caixinhas, e aí, Aham. sabe, tentando fazer uma análise: "Olha, isso aqui é legal pra mim, isso aqui não é, isso aqui é le", e depois ver qual que tem mais pontuação, vamos dizer assim, e tentar ali se encaixar, sabe. Com certeza. E aí, para você conseguir tomar uma boa decisão e uma decisão lúcida, você tem que ter clareza dessas coisas. O problema é que as pessoas tomam essa decisão sem se autoconhecerem e sem saber como que é a vida de cada um. Então, para você que está em dúvida aí, está ouvindo, o primeiro passo é você entender melhor como é que é cada uma dessas É, estradas, né, que são 4 estradas diferentes aí. é isso aí. E se projetar lá na frente para ver aonde você quer estar, qual dessas 4 estradas vão te entregar a vida que você espera ter, Exatamente. se autoconhecer também, porque às vezes o teu conjunto de talentos que você tem, a sua personalidade, o seu perfil, ele se adequa claramente a um deles específico, então fica evidente que você tem uma estrada nesse caminho, e também as escolhas, né, porque toda escolha corresponde a uma renúncia. Então, É a isso minha mesmo. esposa, Gui, começou a assistir ontem, cara, no Netflix, um seriado chamado Supermães. Eu Uhum. dei uma zapeada com ela ali rapidinho, mas basicamente é uma mega executiva que é vice está disputando o cargo de vice-presidente da empresa, e ela teve filho, então ela saiu de licença maternidade e está voltando agora. E daí ela está tendo que lidar com essa vida de ser mega executiva e ser mãe ao mesmo tempo, a ser uma boa mãe. Daí eu estava conversando com minha esposa e falando: "Olha, eu posso estar errado, eu estou sempre aberto a mudar de opinião, a tentar enxergar melhor as coisas, mas para mim é impossível isso. Você é uma e não sei se não sei sobre o seriado, se ela consegue equilibrar isso, se não consegue, mas aqui no mundo real, por exemplo, é é impossível se você quer ser vice-presidente de uma empresa, você tem que estar disposto a trabalhar 14 horas por dia, de domingo a domingo, e respirar essa empresa 24 horas por dia. É uma escolha, você vai ter todos os benefícios, dinheiro, tudo, mas você vai ter que abrir mão da tua vida pessoal. É. Agora, se você quer ser uma mãe plena, você vai ter que abrir mão de escolhas profissionais também. Ou você pode escolher um caminho do meio e tentar ser uma boa mãe e uma boa profissional, mas dificilmente
dificilmente você vai conseguir ser uma executiva. Como é que você vai trabalhar 14 horas por dia, colocar a empresa como prioridade de estudo na tua vida e ainda dar atenção para o seu filho, dar de mamar, É sair, muito correr? difícil, cara, É, é muito difícil. eu vejo incompatível com isso, você Uhum, tem que abrir mão. E isso para pais também, para homens, não tem nada a ver uhum, com ser mulher. Mãe é mais particular que tem a amamentação, esse sim, início da vida, mas eu digo para pais também, ou você vai ser um pai presente, que você vai estar sempre junto com a tua família, com teus filhos, vai tomar café, ou você é um cara que você vai ser vice-presidente de uma empresa, ou presidente, ou empresário, porque é muito difícil realmente você ter as duas coisas. Não estou dizendo que é impossível, mas no mundo real, sendo mais pragmático, conforme você vai para um lado, você perde do outro. Então, você tem que fazer mais um autoconhecimento aí para ver se você quer. E aí, a minha opinião, olha, se a mulher quer ser uma mega executiva, que seja, tem todo o potencial, tanto quanto o uhum, homem, não uhum. tem nada de diferença. Agora, se a mulher quer ser só mãe também e quer deixar a vida profissional para se dedicar plenamente a cuidar da família, dos filhos, a ser uma mãe presente ali e ter essa relação, ótimo, ela é livre para fazer essa escolha. Sim. Eh, Se quiser fazer os 2 também, olha, eu vou fazer um mix aqui, olha, eu vou Uhum. vou ajustar, também é possível. Eu só não imagino que essa mulher que quer ser uma excelente mãe vai conseguir ser uma vice-presidente de uma multinacional aí, porque, teve também a CEO do Yahoo, que ela teve filho, Uhum. teve licença maternidade e tal. Não sei como é que é, não faço ideia de como é que seja a relação dela com o bebê, com os filhos e tal, mas, a vida real a gente tem que trazer um pouco de É, pragmatismo eu também. eu vivi na pele isso, Paulo, com eu atuava diretamente com o C-level da empresa, né, e o meu diretor, no qual eu era ligado, era assim, 9 da noite de sábado, 7 da manhã de domingo, 5 da tarde de segunda, a hora que fosse e você precisasse dele, ele estava online, ou a hora que você menos esperava vinha um e-mail dele. Então assim, é muito difícil, porque esses caras que estão na frente, na liderança de grandes companhias, É eles muita é responsabilidade, né, muita você não é pode muita colocar tua pressão família. para exatamente. Então eu concordo contigo, assim, eu acho que vai muito do autoconhecimento, sabe. Eu já tive épocas da minha vida que eu quis, chegar a níveis, nesse sentido, ou seja, eu quero ser presidente, diretor de uma grande companhia. Já teve Uhum, esse momento. Hoje aham. eu já não penso exatamente assim, hoje eu já É. não penso muito Você assim. o preço que tem que pagar talvez É, não seja o preço que você é. esteja disposto a pagar, né. E assim, também tem algumas coisas que é assim, ó, quanto mais você sobe numa organização, menos a parte técnica importa, Uhum. porque teoricamente você não vai fazer mais, né, É. você só vai pensar, naquilo de uma forma estratégica. Então, quanto mais sobe numa companhia, menos a parte técnica importa e mais a parte relacional e política importa. Uhum, Então, uhum. tem que entender também, muita gente fala assim: "Ah, eu quero ser diretor e tal", enquanto está fazendo a parte técnica, só que quando ela sobe, ela começa a subir, ela entende que, puxa, As são habilidades são outras. exatamente, outras habilidades, outros comportamentos, outros hábitos. É uma coisa complicada, sabe. Mas eu acho que vale muito a pena, assim, acho que tudo que a gente está conversando aqui, ele engloba uma coisa que eu tenho tentado buscar há muito tempo e a todo custo, que é o autoconhecimento, sabe. Uhum. Tudo vai do autoconhecimento, assim, o que eu quero realmente, não só para aparecer para os outros, não só para pôr no LinkedIn, o que realmente vale a pena para mim, para minha vida, é eu acordar e ver meus filhos acordarem, tomar café com eles, é eu estar em reunião às 8 da manhã, às 9 da noite, o que importa, sabe? Eu acho que Viajar bastante, ter, é, né, tudo. exatamente, cara, E você exatamente. sabe que você tocou num ponto, Gui, que é a base do meu trabalho, cara, porque eu enxergo assim, realmente, o nosso processo de formação, desde o jardim de infância até a saída da faculdade, ele nos molda a sermos pessoas técnicas, eles desenvolvem habilidades técnicas para nossa vida, e as habilidades comportamentais, que são aquelas que realmente fazem você sair do nível técnico e irem para os níveis mais altos, elas não são ensinadas de nenhuma maneira. E É. aí eu adicionaria ao seu autoconhecimento que você mencionou, o autoconhecimento como uma parte do desenvolvimento pessoal, que é a minha área. Realmente, a pessoa aprender a desenvolver essas habilidades comportamentais, tais como o autoconhecimento, como você citou, mas assim, você saber exatamente ter um planejamento de carreira e de vida, você saber aonde você Uhum. quer chegar, você saber se relacionar bem com as pessoas, liderar, influenciar, você ser produtivo, saber ser uma pessoa focada naquilo que importa, disciplinada. Disciplina, por exemplo, é uma habilidade importantíssima para qualquer pessoa Uhum. que queira crescer. Você ter um bom conjunto de hábitos, você
você pensar estrategicamente, você ter resiliência, inteligência emocional, descobrir qual que é o seu propósito, saber se Uhum, automotivar. Você veja, tantas coisas que são fundamentais para que você possa crescer na carreira e na vida, em qualquer uma dessas estradas que você escolha, mas que ninguém te ensina em todo o uhum, seu processo de formação. Então, o meu trabalho gira em torno justamente de ajudar as pessoas a despertarem e a iniciarem esse processo consciente para se tornarem uma pessoa melhor em todos os sentidos e desenvolverem essas habilidades comportamentais, porque essas sim vão fazer diferença na vida delas. Ainda mais hoje, onde a gente vive no mundo de Google, onde a informação está disponível a todos, então cada vez menos essa parte técnica, essa parte de informações vai ser necessária, porque os robôs, as máquinas, os sim. aplicativos vão tomar conta disso, e mais a parte comportamental, a parte humana que a máquina não consegue fazer. Até hoje a gente está tendo um retorno, né, para essa questão da valorização do atendimento humanizado. Se Uhum, digitalizou tanto que nem se mencionou uhum, no Nubank. Um banco tradicional, poxa, para você conseguir falar, ou a NET, a TIM, a Claro, a Vivo, sei lá, é difícil. E quando você liga para um banco e você é atendido por uma pessoa atenciosa que resolve o teu uhum, problema, poxa, o quanto que isso aqui não vale, assim, uhum, intangível, e como a gente está buscando nova, até nos Estados Unidos eles criaram uma slow lane, que é uma fila devagar, assim, para uhum. supermercado, que é uma fila, para velhinhos. Não necessariamente para velhinhos, mas para o cara que está sem pressa, Sim. para o cara que quer passar ali com calma os seus produtos, quer conversar com o caixa, quer contar as moedinhas. Então, são os ciclos que a gente vive, né, parece que a humanidade é É feita de isso, ciclos, cara. assim, É então isso mesmo, vai cara. nascendo outro. Eu acho assim, ó, bom, primeiro que o que você comentou ali, a gente tá, muita gente hoje fala, né, tem muito artigo sobre soft skills e hard skills e tal. Eu Aham. eu sou um defensor imenso da questão do soft skills, inclusive a ponto de propor para na época do Grupo Boticário, de ter um processo onde a gente não precisaria ter, no processo de contratação, a confirmação de graduação. Eu Uhum. acho que a gente tem outras formas de garantir o conhecimento daquela pessoa que não por um papel, um diploma. Sim. Então eu acho que sim, o processo a necessidade de soft skills hoje é muito grande, tá. Uhum. Isso é um pouco batido, um pouco clichê, mas assim, a gente vê muitas pessoas ainda que, não conseguem se relacionar, não conseguem ouvir uma crítica, não conseguem receber um feedback, não conseguem dar um feedback de forma tranquila, sabe, sempre descamba pro pessoal e tal. Então é muito importante isso, assim, as pessoas que Fofoca, intriga, pessoas que é, e gente, assim, não dá mais, a gente não tá mais nessa época de uma pessoa estar contra a outra dentro da própria companhia. Óbvio que a gente não precisa ser amigo, né, a aham. gente tem Pode não ter afinidade, né, mas é, saber trabalhar uma junto, né. empresa de grande porte tem tantos perfis e óbvio que nem todos vão bater, né, Aham, sinergicamente, mas eu acho que o lance de você ter o profissionalismo, entender o que que é profissional, o que que é pessoal, é importante, sabe. E aham. aí, entrando um pouco no que você falou do slow lane e tal, a nossa geração foi a geração migratória, né, que veio do offline, aí foi introduzido ali em 94, 95 a internet, então a gente foi com muita sede ao pote, então tudo vai ser automatizado. Aí para você falar com a NET, você passa por 3 URAs, digita 4 vezes teu CPF e não resolvem teu problema, porque, né, então quando você fala com uma pessoa em 5 minutos, ela entende e resolve teu problema. Então acho que a gente foi com muita sede ao pote, agora a gente tá entendendo que, poxa, não é nem o digital nem só offline. É uma Aham. mistura dos 2. Então, por exemplo, quando eu tenho problema com a Nubank, porque ter problemas, por exemplo, a Nubank ter problemas, a Netflix ter problemas, Spotify ter problemas, também acontece. Só que Claro. eles olham para isso de uma forma muito mais natural. Então, quando eu tenho problema com essas empresas hoje, eu consigo respostas, eu consigo atendimento muito eficiente, muito rápido. Aham. Porque, não quer dizer que eles sejam perfeitos, não, eles estão longe de ser perfeitos, mas a forma como eles entendem a falha deles é muito mais natural. Um É, Itaú da vida jamais vai emitir uma nota falando que falhou, sabe. aham. Porque não faz parte do DNA, é uma empresa lá dos anos 40, dos anos 50, 60, que falhar era uma coisa impensável. Já Aham. hoje em dia, cara, falhar já é um processo vulnerável que as pessoas olham com bons olhos. Sim, Porque mostrar essa vulnerabilidade, né, de pedir claro, desculpa, realmente, olha, foi uma lógico.
E humaniza a marca, Paulo, porque as pessoas que se relacionam. Na verdade, marcas e consumidor nada mais são do que pessoas. E as Sim. pessoas são falhas. Então eu falho, você falha, todos falham. E uma Aham. empresa não falhar é algo tão É utópico. robótico, né, é Exato. criativo dos anos 90. Exato, você fala: "Cara, é impossível, cara, uma empresa não falhar", assim como impossível uma pessoa não falhar. Então, humanizar a marca também é se expor e se tornar vulnerável, sabe. A questão Aham. é como trabalhar a falha, É. como Você sabe que resolver eu a tenho um falha. exemplo, eu tenho uma formação online, que é uma formação de desenvolvimento pessoal, que é justamente para você desenvolver essas soft skills aí, dividida em 10 capítulos, e daí ela está hospedada em vez de Hotmart, está hospedada numa empresa lá do Canadá, chamada Thinkific. E de Vancouver. E uma vez eu mandei um feedback para eles falando que, olha, poxa, o editor aqui, o UX aqui não tá legal, a interface e tem isso aqui e tal, que eu sempre prezei muito pelo design, eu quis deixar uma experiência bonita, assim, gostosa do cara ler, do cara assistir os vídeos, do cara ver os gráficos e tudo mais. E daí o CEO da empresa respondeu para mim falando: Paulo, você tem razão. Olha, isso aqui não tá bom. A gente tem muito para melhorar. Vamos trabalhar nisso. E você pode esperar em breve novidades aí para que a gente possa ter uma experiência mais legal. E passou um tempo, realmente eles reformularam tudo ali e tal. E você vê o próprio CEO da empresa falando: Paulo, você tem razão. Isso aqui tá ruim. Quando é que você imaginaria isso no É passado, né? isso, cara, é isso. Eu até escrevi um artigo pequeno, uma coisa pequena, sobre o McDonald's agora há pouco tempo, no LinkedIn, porque o McDonald's ele estava, assim, indo por um caminho água abaixo, eh, água morro abaixo, né, tava bem feia as coisas, a questão do atendimento, a questão da qualidade dos seus restaurantes e tal. E eles começaram a mudar, e eu fiz uma análise de transformação digital do Grupo Boticário perdão, do McDonald's, e escrevi no LinkedIn. Cara, o presidente e toda a diretoria do McDonald's foram lá comentar. Então você vê, Sério? bem legal, cara, um artigo bem simples, bem pequeno, Depois mas eu que vou deixar na descrição aqui desse nosso podcast, e manda para mim o outro mando, artigo que você mando, mencionou, que eu achei bem mando sim. interessante, esse também, para as pessoas poderem ver, que o pessoal vai se interessar muito em ler isso daí, até ver o que escreveu o pessoal do McDonald's, tudo vai ser interessante. E nessas mudanças e nessa transformação de mercado que a gente está comentando, entra uma coisa curiosa aí, que quem não te conhece, tá só te ouvindo, não sabe uma particularidade que você tem, e pro pessoal que tá ouvindo eu vou falar aqui, o Gui, cara, se para você conseguir olhar ele e não enxergar uma tatuagem, ele tem que estar, assim, acho que de bota, calça, manga comprida, luva, gola rolê, e ainda assim eu acho Acho que que não ainda sei se assim, faltou cara. algum. É, é verdade, cara. É um hobby que eu tenho. E isso aí, inclusive, tem um pouco relação com o que a gente tá falando sobre realização pessoal, profissional. Eu sou um cara que eu gosto muito de tatuagem. É meu hobby, sei lá, é minha loucura, né? Acho que cada um tem a sua. E isso, em certo momento da minha vida, ele rebateu contra a parte profissional, assim, sabe? Pessoalmente falando. Então, assim, Você começou no HSBC, eu queria ver como é que foi essa entrada, que é uma mais tradicional, Londres, aquela coisa. exatamente, cara. Eu fiz a minha primeira tatuagem grande, enquanto eu estava no HSBC, e aquilo, muita gente falava, cara, você é louco, você é maluco, não faça isso, as pessoas não vão querer te contratar mais, você tá ferrado. Aquilo, de certa forma, eu deixei um pouco me influenciar e falei, cara, acho que fiz caca, né? Mas Aham. depois eu comecei a pensar e falei, cara, peraí, velho, eu não vou moldar a minha vida em detrimento da minha vida profissional, né? Qual vem primeiro, sempre. É óbvio que tem limites, né? Eu coloquei os limites pra mim. Tem pessoas que talvez tenham os limites mais à frente, enfim. Mas os meus limites eram: eu não vou deixar com que minha vontade pessoal prevaleça em relação em detrimento à questão profissional. Então, como que eu atuei? Como que eu atuo até hoje? Eu tenho tatuagens na mão, no pescoço. Na época do HSBC eu só tinha no braço, e na época do HSBC eu trabalhava de terno e gravata. Então, até ali, Ah, tudo bem, né? Poucas pessoas viam e tudo mais. Quando eu fui pro Boticário, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu gestor e perguntar para ele se ele tinha algum problema com relação a isso. Por que que eu pergunto? Porque da mesma forma que eu gosto, eu entendo que tem pessoas que não gostam e que trazem até uma marginalização, né? E aí o que eu faço sempre é perguntar para o meu gestor se ele tá ok com isso. Se ele não tá ok, eu também não fico expondo sempre. Sempre que eu tenho uma reunião com ele, por exemplo, eu vou vou com uma blusa, uma camisa mais longa. Eu tento evitar, justamente porque eu entendo que, como eu gosto, total direito das pessoas que trabalham comigo também de não gostar.
Graças a Deus, eu nunca recebi nenhuma represália disso. Uhum. Mesmo trabalhando com C-levels aí das empresas, nunca recebi. Inclusive, é motivo até para, na hora do café, bater papo, sabe? É, Muitas pessoas falam comigo sobre isso, conversam, porque muitas pessoas também têm vontade de fazer, mas não fazem em detrimento do lado profissional. é, Então, eles acabam, sempre que podem, conversando comigo ou se abrindo comigo sobre isso, porque muitas vezes eles encontram ali uma sinergia. sim. E aí, não só de tatuagem, às vezes o cara gosta de andar de moto e de ser roqueiro, camisa preta. Aham. E ali no trabalho não é bem assim. Então, assim, é muito legal. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Aham. Sempre deixei muito claro que a parte pessoal, nesse sentido, não teria nenhum impacto com relação à parte profissional e vice-versa. É, Agora, claro, eu entendo que tem pessoas que talvez fiquem com o pé atrás, né? E aí, eu já saio um pouco atrás na competição, né? Então, eu tenho que também trabalhar muito mais, deixar o meu trabalho muito mais afinado, as minhas entregas muito mais redondas, para que essa questão visual não interfira no É. julgamento, né? É bacana essa tua visão, até porque mudou bastante, né? Antigamente, acho que nos anos Sim, 90 era sim. muito mal visto tatuagem no ambiente corporativo, mas hoje acho que já é uma coisa superada em muitas empresas. Talvez Sim. algumas mais tradicionais ainda se importem bastante, mas se você pegar assim, sei lá, agências de publicidades, pessoal mais para frentex aí, ou até o próprio Vale do Silício nos Estados Unidos, muito comum assim a pessoa ter tatuagem. Eu sou o contrário, eu não tenho nenhuma e acho que nunca vou ter. Nunca falei nunca, né? Mas não me enxergo de tatuagem. E eu acho legal essa daí de respeitar as liberdades, né? Você é livre para fazer as suas tatuagens e arcar com as consequências, Isso, assim como a empresa é livre para não querer alguém que tenha exato, esse perfil e arcar com as consequências também de, às vezes, perder um excelente profissional por causa dessa postura. perfeito, Então, cara, a perfeito. liberdade tanto para quem quer fazer e tanto para a empresa também que se quiser contratar um cara que se isso daí é uma coisa que ela acha que vai refletir no profissionalismo, sei lá, de repente um escritório de advocacia na Avenida Sim. Brasil, em São Paulo, na Faria Uhum. sei lá, acha que isso daí vai ser, não reflete a imagem da empresa. Também eu acho que é Faz justo que a sentido. empresa queira colocar isso daí nos seus critérios de avaliação, né, não vamos obrigar a empresa também a contratar a pessoa com É, cabelo roxo, cheio de até piercing. porque até porque tem um Eu acho que dá liberdade para os 2 lados e tudo se e cada um isso. paga o preço da sua escolha, né. Até porque tem um ponto, né, cara? Vamos supor esse exemplo que você deu aí do escritório de advocacia lá na Faria Lima de São Paulo. Puxa, não faz sentido com a nossa imagem. Muito provavelmente, se eles contratarem, passando por cima dessa premissa, o casamento não vai durar muito. Porque a pessoa que entra e que já não se enquadrou nessa questão estética da companhia, ela não vai, ela vai se sentir um peixe fora d'água em pouco tempo ali, sabe? Então, faz total sentido, nesse caso, o casamento tem que ser bom para os dois lados. Eu acho que essa análise nesse sentido, assim como o perfil comportamental, experiências, profissionais, também conta, sabe? E justo, super justo. Eu jamais ficaria, magoado, por exemplo, se uma empresa na qual eu estiver fazendo um processo seletivo chegar para mim e falar: olha, a gente não vai seguir com o processo porque o seu estilo, o seu, sei lá, o seu modo visual, seja lá como queiram colocar, não faz sentido com a nossa empresa. Cara, 100%, sem problema algum. Eu também não quero estar num lugar que não seja do mesmo tipo, né? Que esteja aberto a esse sentido. Então, sem Eu problema algum. acho muito legal essa tua forma de pensar, porque às vezes, sei lá, tem um pessoal que na verdade acha que isso é preconceito, que a empresa não tem É. esse direito de não contratar alguém por causa dessa questão de tatuagem, tudo, Uhum, ou de uhum. certas coisas aí da visão, mas acho que a empresa claro, não passando por questões raciais, por questões Sim, são perfeito. pessoas, mas eu acho que a empresa é livre para contratar, né, conforme ela desejar, assim, de repente, Exato. se eu for para Chili Beans ali e tentar uma uma vaga de vendedor, eles vão olhar assim: "Não, cara, você é muito careta também, aqui é um Aham, pessoal descolado, mas, aham. a tua imagem não reflete a nossa marca", então É não daria isso, muito né, certo. cara? Como a gente estava falando lá atrás, a experiência hoje conta, e isso faz parte da experiência. Com certeza. Então a empresa ela tem total direito, assim como o funcionário que não se sinta à vontade dentro de uma companhia também tem total direito de sair. Normal, eu acho que faz parte do jogo, como você falou, não passando por partes raciais ou de discriminação por sexo e tudo mais. Faz total sentido e eu particularmente não me sinto, não ficaria bravo com uma situação dessa, jamais faria uma exposição de uma situação como essa também para
Aí entra um outro assunto, né, que é o vitimismo, né? Eu É, jamais me colocaria como vítima de uma situação dessa, jamais. Quando eu fiz ou quando eu faço uma tatuagem, isso já tá na conta, e no risco. Então, a questão do vitimismo nesse sentido não faria parte de forma alguma da minha reação. bacana, porque eu também, eu sou, claro, eu entendo várias questões, é uma questão muito complexa, mas um dos lados é que o vitimismo acaba te aprisionando, né? Acaba Ah, te sem dúvida. fazendo de vítima, assim, e te tornando incapaz, assim, se sentindo, perdendo o controle do teu próprio destino, assim, das suas É, próprias ações, né? Porque você se considera uma vítima de algo maior, perfeito. incapaz para você conseguir andar com as próprias pernas, ou limitado, criando limitações que não existem, assim, por causa do seu psicológico. Exatamente. E uma coisa que eu queria saber, Gui, pra gente já ir meio que pra parte final aqui do nosso bate-papo, é como é que você tá passando essa quarentena, cara? Ah, legal. Que Situação, loucura que a gente tá passando, né? trabalho, esposa, você tem 2 crianças que nem eu, Uhum. fazer, É, teu lado inclu- psicológico, teu maior inclusive, desafio nessa inclusive, já peço, maior lição, cara, como é que estão as coisas por aí? já peço até desculpa antecipadamente pelos gritos, né? Não, cara, Meus nem filhos consigo estão por ouvir, aqui. também se ouvir aí tá de boas, é outra coisa que é mais tolerada também aí. Legal, legal. Cara, que loucura, parece filme, né, que a gente tá passando. Bom, eu tô passando, assim, dentro da possibilidade, das possibilidades, da realidade, muito bem. Minha esposa e os 2 filhos em casa, a gente tá super bem, assim. Claro, eu particularmente, junto com a minha esposa, a gente tenta evitar um pouco o noticiário nesses dias. Eu sempre estou lendo, mas de fontes um pouco mais selecionadas, que não sejam a televisão, não por questões de contra a Globo, contra a SBT, nada disso, é simplesmente porque eu acredito que o mercado da TV ele é um pouco mais agressivo, né? Uhum. Então eu tento sempre fazer a leitura de alguns portais aí que eu selecionei para me manter atualizado, mas busco ler o básico, entender o básico, saber o que está acontecendo de forma básica, porque para isso não afetar a questão da ansiedade e tudo mais. Aham. Então a gente tem passado muito bem, óbvio, as crianças, a paciência delas está esgotando, né? É perceptível, muito mais impacientes, né? E tudo mais. As brincadeiras que antes eram super legais agora já não querem mais fazer. Então todo dia a gente tem que estar criando coisas diferentes. Mas de certa forma jamais reclamo, porque nossa situação ainda é muito privilegiada perto e frente ao que está passando o resto do mundo, né? Com certeza. Então, assim, com relação à parte familiar, tá tudo super bem, graças a Deus. O lazer que a gente tem aqui é assistir filmes, jogar videogame, e basicamente é isso, né? Obviamente, eu fico muito preocupado com relação à parte de trabalho, Uhum. porque eu acho que segundo a pandemia, após a pandemia vem uma nova onda, né, que é uma onda de readequações e ajustes, né, tanto nas empresas quanto nas grandes empresas, nas pequenas empresas, a gente vai passar por um processo de reajuste e que, ao meu ver, na parte econômica, tende a ter um impacto muito grande, isso me preocupa um pouco, ah, Aham. mas que também, assim, é uma preocupação que infelizmente eu não tenho como controlar, né? Não tá na minha mão. Então também eu me preocupo, mas não me deixo afetar muito por isso e eu só tô esperando a hora que chegar e a necessidade e as adequações que a gente vai ter que fazer pela necessidade. Mas Aham. assim, eu acho. Inicialmente eu pensei que seria pior. Não tá sendo ruim, graças a Deus, tá tudo tranquilo. E, enfim, a minha preocupação maior é a questão do trabalhista, né? A questão do trabalho, na verdade, e a questão de saúde mesmo, das pessoas que estão sofrendo pela enfermidade, né? Infelizmente, a gente não tem estrutura para suportar tudo isso que tá vindo. Essas são as minhas grandes angústias, né? Eu também, cara, eu tô tentando exercitar a minha gratidão, porque realmente eu me considero numa posição muito privilegiada diante de tudo aquilo que a gente tá vivendo, tô buscando ajudar das maneiras que eu posso, assim, as pessoas mais vulneráveis, e também tô praticando a ignorância seletiva, assim, uma ignorância Isso consciente, mesmo. não acompanhar muito televisão, tô me dedicando mais aos livros, às séries, assim, porque acho que, claro, você estando minimamente informado, sim, é importante, mas se você ficar assistindo todo dia esse noticiário, você vai se intoxicar de uma Sim. maneira que vai fazer muito mal psicologicamente, né. É, E eu também particularmente, cara, até desculpa te interromper, você falando.
e ter jardim e ter espaço para as crianças correrem um pouco, porque eu também tenho uma de 12 e uma de 5. Uma coisa é a quarentena, a outra coisa é o prolongamento da quarentena, né? Porque para as crianças é difícil mesmo, vai chegar uma hora que não tem mais muito o que fazer. E para distrair, para entreter. Mas, mas graças a Deus, então aqui a gente está muito bem. E também estou jogando bastante videogame aí nos horários alternativos, né? Porque eu estou trabalhando bastante, cara. Graças a Deus também não posso falar. Estou trabalhando mais agora do que estava a véspera de quarentena, até pela natureza do meu trabalho, para essa Que consultoria, né? bom, que Uma bom, empresa em legal. São Paulo, eu tenho a minha formação online ali, o meu programa online, que eu estou fazendo campanhas de lançamento, ajudando pessoas aí, produzindo conteúdo. Então, a parte profissional também tá bem boa. Videogame e séries, filmes no Netflix também, a gente acaba usando bastante. Até ia te perguntar o que que você assistiu de bacana no Netflix esses tempos aí, se tem alguma coisa para recomendar pra gente. E também de Legal. curiosidade, assim, o que que você joga no videogame nesses dias aí? Ah, legal, cara. Assim, no Netflix, eu acabei assinando até a Amazon Prime lá, porque pra gente ter um pouquinho mais de títulos à disposição, né? Mas no Netflix, óbvio, né? Tem o Poço, mas acho que todo mundo já passou por ele. Quem não passou, assista. O que eu tô assistindo agora, as duas séries que eu tô assistindo agora, uma, putz, incrível, as pessoas precisam assistir, principalmente quem gosta de esporte, é A Última Dança, que Ah, relata um pouco a trajetória do Jordan, do Michael Jordan e do Chicago Bulls. eu vi sim a chamada. Cara, é fantástico, assim, fala exatamente, mostra um pouco sobre o profissional e o esportista do Jordan, e assim, é tudo ou nada pra ele, E aí sabe? teve a época do Jordan lá, quando o Jordan tava no topo, né? Quando a gente era pequeno. Exatamente, cara. Ele é um cara, pra mim, assim, muito inspirador. Sim. Óbvio que a gente endeusa, né, um pouco, assim, a figura pública do cara, e quando a gente vai olhar por trás das câmeras, Ser óbvio humano. que ele falha como a gente, que ele comete erros como a gente, mas assim, ele é um cara que busca a excelência o tempo todo, né? Não Aham. tem meio termo com ele não entra jogo para perder. E isso fica muito claro, e aquilo me dá, assim, me traz muitas lições, assim, sabe, para a vida. Se for para fazer, vamos fazer bem feito, seja lá o que for. Se for, mesmo que sejam coisas que não sejam tão agradáveis, tem que ser feito da melhor forma. Então, A Última Dança é a dica que eu dou aí para quem quiser ver. Só que ele é um pouco mais voltado para o mundo do esporte, né? Uma Aham. outra série que eu tô vendo com a minha esposa, que é super legal e fala muito sobre a questão ética, moral, chama-se Morning Show. Ela é da Apple TV, se eu não me engano. Ela é com a Jennifer Aniston. Eu não lembro o nome do outro ator, mas é muito famoso também. Um ator que fez Virgem de 40 anos, fez The Office, é super famoso. Morning Show, ele trata de um programa de TV matinal lá nos Estados Unidos que passa por uma crise, enfim, cara, super legal, tá? Então, duas séries. E filme mesmo, o que eu tô vendo agora, ó, se você acreditar, né, como você falou, ciclos aí em algum momento atrás, são ciclos, né? Eu tô apresentando pro meu filho a série Velozes e Furiosos. Ah, legal. É, então ele já tá com 8 anos, foi a hora de introduzi-lo ao mundo dos carros e do tuning. A gente tá gostando bastante porque fazia muito tempo que eu não via e ele tá gostando muito. A gente já viu 3 aí dos filmes. E é legal porque, né, é algo que a nossa geração se apegou muito mais, que são os carros e mexer nos carros, enfim, essa geração que vem já não tem tanto esse apego, mas ele tá gostando bastante. Que Jogo, legal. né? Falou de jogo e videogame. Eu, particularmente, videogame, eu não gosto muito, não tenho muita, assim, não é que eu não gosto, eu não tenho muita, ah, eu não sou muito apegado ao videogame de console. Eu jogo bastante Counter-Strike, que é um jogo de computador, quando dá, mas um jogo, cara, no PlayStation, que eu acho que deve ter para outras plataformas também, que é muito legal, chama-se Detroit, que Ah, é você me controla a história do cara e tal. isso, e envolve muita questão ética, moral. Você toma decisões pelo jogador. Então é muito legal, chama-se Detroit. Vale Aham. muito a pena jogar. Que legal. E É. livro, leu algum livro legal esses tempos? Eu reli um livro, acho que a gente já até conversou sobre isso em outro momento, Paulo, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ah, muito bom. Eu acho que nesse momento de medo, de angústia, acho que vale muito a pena, né? Esse livro é muito legal. É um livro que se encontra aí por 12, 15 reais. É um Super clássico. bacana. É É clássico. maravilhoso. É um clássico. Mas um outro livro que eu poderia indicar também chama-se Audaz, do Maurício Bevenuti. Ele é fundador da. Ele foi um dos fundadores da XP.
aí ele vendeu a XP pro Guilherme Benchimol e ele criou a Startse. Então, o livro chama-se Audaz, Maurício Benvenuti. Esse livro ele fala um pouco sobre o que a gente conversou aqui, quais são as habilidades que os profissionais de hoje em dia que são diferenciados têm, quais são os comportamentos. Então, vale muito, muito a pena, Audaz. Que legal. Poxa, é muito bacana. Um filme que eu assisti legal esses tempos foi O Milagre na Cela 7. Achei um filme Não bonito, assisti esse ainda, cara. Todo mundo fala muito bem. turco, diferente do que a gente está acostumado. É uma série também diferente. Às vezes eu vou nos alternativos, né? Legal. Uma série bem bacana que eu gostei, pelo menos, é Kingdom, que é um coreano de zumbis, na verdade, só que ele é meio que um Game of Thrones, assim, com um The Walking Dead, uma mistura, e é uma série premiada também da Coreia. É um desenho que eu gosto muito é Rick and Morty, que também está saindo os novos episódios agora, super legal. bem bacana também. E de videogame também, cara, eu já sou mais chegadaço no videogame, assim, eu adoro, cara, terminei o Final Fantasy VII, tô jogando Doom, Eternal, tem o Nioh 2, tem o de carro, você falou, tem o Dirt 2.0, Rally também, Muito legal, também conheço. Uncharted. Então eu acabo jogando bastante, que é um hobby que eu tenho, assim, uma coisa. Tô tocando bastante livro também. Encarei uns livros difíceis, assim, que fazia tempo que eu tentei ler e não consegui. E um deles foi Há 2000 Anos, do Chico Xavier, que é um livro mais denso, assim, e foi uma experiência muito bacana. Tô tocando bastante guitarra também agora, aproveitando para me desenvolver aí na parte musical. Aí eu sempre toco guitarra, mas agora, assim, ficando em casa, a gente acaba tendo mais oportunidade de tocar mais. E graças a Deus, cara, como eu falei, só agradecer mesmo, assim, porque se a gente olhar globalmente, né, e depois aí vir essa segunda onda aí, eu li que estima-se que 130 milhões de pessoas vão ser jogadas na miséria após essa pandemia. Então, o dano vai ser grande, vai demorar para a gente se recuperar. Aqui no Brasil, estavam falando que, olha, economicamente, para a gente chegar, na melhor das hipóteses, como a gente estava no final de 2019, só em 2023, então a gente vai passar por um período difícil na frente, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a gente repensar várias coisas aí, né? A questão de consumo, a questão do que realmente importa na nossa vida, esse essencialismo e tantas outras coisas bacanas. Mas, Gui, cara, eu quero te agradecer demais aí o nosso bate-papo, foi muito bacana, viu? Olha, poxa, fico feliz de ter um cara como você nesse piloto aí, sempre tem um bate-papo muito bom com você, um cara muito inspirador em várias coisas aí também. Queria deixar aqui uma oportunidade para você falar como é que as pessoas conhecem mais de você, da sua empresa, seu Instagram, ou o que você quiser deixar. Bacana, Paulo. Pô, cara, eu que agradeço o teu convite. A gente sempre trocou umas ideias muito legais e eu acho que registrar isso é super bacana também. Então, agradeço. Sei que vai ser um sucesso o teu projeto. Pode contar comigo. Eu tô no LinkedIn, no Instagram. Em ambos, pode me procurar como Guilherme Zanoni ou Gui Zanoni. Você já vai me encontrar lá. Tô à disposição de todo mundo que quiser bater papo. Acho que nesse momento a gente precisa conversar mesmo e tornar a relação humana mais próxima. Infelizmente sem um cafezinho, mas pelo WhatsApp a gente pode bater um papo sempre. Então quem quiser me encontrar, só digitar aí Gui Zanoni no Instagram e no LinkedIn, meus contatos vão estar lá. E eu fico à disposição, Paulo. Puxa, eu agradeço muito o teu convite e o papo foi ótimo, cara. Imagina, eu que agradeço também. Eu vou colocar esse episódio piloto aí nas plataformas, aí no YouTube, no Spotify. Vou dar uma editada depois para ficar bem bacana, para a gente poder sempre refinar e oferecer um conteúdo de bastante valor, como foi esse nosso bate-papo, nesse formato áudio, né, que a gente pode falar mais longo, sem ter preocupação do tempo e passar rápido. Então dá pra gente trocar essa ideia, vários insights surgem no meio da conversa, eu gosto bastante disso. E quem quiser, então, eu vou criar uma parte no meu site paulomachado.com para centralizar ali quem quiser acompanhar a sequência desses podcasts. Quem quiser também deixa o convite para me acompanhar no YouTube, no Instagram, Paulo Machado. Depois no meu site vão ter todos os contatos. Espero que vocês possam que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, que a partir dela vocês consigam ter boas reflexões e comecem a iniciar mudanças positivas aí a partir dos insights de tudo que foi dito. Que de repente, às vezes é uma conversa assim com a que a gente está tendo, que é o gatilho para alguma pessoa colocar em prática um projeto que está adormecido ali, ou para parar de procrastinar, ou para tomar decisões que ela vem assim empurrando com a barriga. Espero que esse nosso bate-papo possa contribuir para muitas pessoas.
Agradeço, então, quem quiser acompanhar mais ali o trabalho que o Gui faz, muito bacana a história dele. E quem quiser conhecer também mais sobre o meu trabalho, convido a acessar paulomachado.com. Fica aqui, então, registrado o nosso primeiro podcast e aguardem várias novidades aí em breve. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!